Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje é dia de podcast, a gente está aqui com o Hugo, que é o fundador do El Chancho, contar um pouco dessa história maravilhosa, um case de restaurante. Muito fácil, né, restaurante? É desafiador. É um case desafiador. Ei, fácil é a vida dos outros, né? Eu tenho um amigo que ele me conta uma história que é muito legal. Ele fala, se tivesse todo mundo aqui numa roda de conversa e todo mundo jogasse os seus problemas na mesa, ele fala assim, vamos trocar de problema? Todo mundo pegava o seu de volta, né? Pegava o seu de deixa eu volta. pegar o meu problema aqui, que ele é melhor que o seu, né? Cada um tem um motivo que tá naquela caminhada, né? A gente tende a achar que o jardim do vizinho é mais bonito, mas todo mundo tem problema, então... Se tiver que trocar de problema, acho que eu prefiro ficar com o meu mesmo. Ficar com o nosso mesmo, porque é o que a gente ama, né? A gente já sabe resolver melhor. Galera, esse é o episódio 64 e a gente está aqui hoje para trocar essa ideia e compartilhar, de fato, não só os aprendizados, as experiências, mas sobre a dificuldade que a gente trouxe até aqui. E você aí, a gente é um podcast bem tranquilo, sabe? Queria começar perguntando do nome. De onde é que veio o nome? Cara, El Chancho é um nome espanhol, né? Quer dizer o porco. Sim. E quando eu tive a ideia desse nome, na verdade não foi só eu, né? Foi eu e um amigo também ali conversando. Na época, eu tava morando em São Paulo. Eu sou mato-grossense, porque eu tenho uma jornada longa. Eu sou mato-grossense, meio nômade, né? Eu sou mato-grossense, cresci no interior do Mato Grosso. Sou caipira ali, vindo do interior. E com 13 anos eu fui morar no Amazonas. Então eu fui pro norte do país ali. E uma imersão muito grande cultural, né? Imagina, né? O Mato Grosso tinha uma imersão cultural muito grande, ele vinha do agro, né? Um agro muito forte, então minhas memórias de infância foi ir pro sítio com meu avô, minha avó fazendo leite, minha avó fazendo manteiga, fazendo doce, cozinhando muito, né? E meu avô ali, já comerciante, meu avô tinha supermercado, minha mãe tinha supermercado, meu avô tinha farmácia. Então meu avô já tinha 2, 3 farmácias na cidade, no interior ali, então já era comerciante, sabe? Mas veio do sítio, né? Meus pais vinham do sítio, eram agricultores, da lavoura mesmo. Mas já estavam meio que na cidade, no interior, como comerciantes. Mas eu tinha essa memória, tanto do meu avô ali, trabalhando no comércio, quanto nos finais de semana a gente indo pro sítio, né? Curando uma vaca, e vendo um bezerro, e passeando de cavalo. Então, tinha uma imersão cultural muito forte ali que a gastronomia estava dentro daquilo também, né? Sim. E depois fui para Manaus, no Amazonas, com 13 anos. Morei lá durante 13 anos também. Saí de lá quase... 21 anos, eu acho, se não me falha a memória, e em Manaus, outra imersão cultural, né, muito forte, no norte, e lá eu vivi uma infância muito bacana, de caçar, sabe, assim, a gente caçava, cara, a gente era menino e era menino arteiro, então passava o dia todo na rua, e lá tem os igarapés, então a gente pegava uma geladeira, improvisava um bote, entrava no igarapé, saía do outro lado da cidade, e aí muitas vezes matava passarinho pra comer mesmo, sabe? Assim, pra menino, né? Matava pra comer, matava jacaré, cara. A gente saía pra passear e voltava com jacaré, assim, bicho, em volta. Nas costas não, porque a gente era pequeno, mas eu tinha memória, a gente voltava puxando ele assim, velho. Vinha puxando pelo rabo o jacaré, assim, desse tamanho aqui, ó. Pegava os jacaré e aí comia aquilo, cara. Cortava o rabo e assava e tal. A gente pescava, eu lembro que a gente pegava a agulha da mãe, cara, da minha mãe. De remendar roupa, fazia um anzol, sabe, ali, e ia pescar. Então uma imersão cultural muito forte, né, e eu nunca imaginava que isso um dia ia me trazer para um negócio de A e B, né, mas tava começando ali aquela sementinha a ser plantada, né. Depois em Manaus, minha mãe, ela parou de trabalhar há um tempo, né, por conta da minha irmã, mais nova que eu, então ela ajudou dentro de casa ali a criar minha irmã, acho que ela ficou uns 8, 10 anos parada. E aí uma necessidade dela de voltar pro comércio, porque ela já vinha do comércio também, né? E ela acabou montando um supermercado. Lá no meu finalzinho da minha jornada em Manaus, lá ela montou, Dona Fátima, hoje ela é minha sócia também, minha mãe cuida do nosso financeiro, cuida da operação, hoje até mais do que eu. E aí ela montou esse mercadinho de bairro lá, mas era um mercadinho que tinha açougue, um mercadinho que vendia também um pouco de panificação, então era um mercadinho completo, sabe? Então era desafiador também. Então eu nessa época aí era músico, né? Dá pra ver um pouco pela minha cara, talvez. Agora não tô com tanta cara de roqueiro, acho que eu já tive mais. Mas eu era músico nessa época, então eu trabalhava à noite, saía muito à noite, vivia em bares e tal. E de manhã eu tinha que ajudar ela a ir no Ceasa, comprar as coisas. Descarreguei muito traseiro de boi nas costas, desossei muito boi também ali. E não imaginava que isso um dia ia me servir pro restaurante, porque era um momento, a gente vivia aquele momento, sabe? Do mercado. E quando eu vim para Fortaleza, em 2011, eu já tinha essa vontade de ir para o restaurante. Eu acho que por toda essa base adquirida, né?
O meu pai era uma pessoa também, acho que meu avô é italiano e minha avó é espanhola. E minha avó veio da Espanha mesmo, pequenininha ali, no navio, aquela história de migração, assim, aquele negócio, aquela história bonita, mas muito dura, né? Sim. E então eu tenho esse berço, assim, sabe, da culinária, assim, meu avô gostava de fazer churrasco, minha avó gostava de fazer pão, fazer leite, fazer iogurte, fazer doce. E eu absorvi, meu pai absorveu essa cultura, eu também absorvi, então sempre gostei de cozinhar. Minha mãe trabalhava muito, sempre trabalhou muito, principalmente quando eu era muito pequenininho, e eu tinha que meio que desenrolar, né, na linguagem cearense. Caramba, Tinha que bicho. desenrolar. Então minha mãe mesmo conta que eu, muito novo, eu fazia meu café da manhã, eu fazia um arroz, assim, muito novinho, eu desenrolava porque minha mãe muito cansada, chegava em casa, dormia, e a gente, se não desenrolasse, ficava com fome, então a gente cozinhava. Eu nunca imaginei que tu já caçou algum bicho na vida. Eu Imagina, pensava que tu era cara. roqueiro puro Imagina. mesmo e tal. Nada, eu tenho uns hábitos assim meio de caipira mesmo. Eu gosto de pescar, eu gosto de Eu sou do cozinhar, interior também, eu sou gosto do de- interior. Eu gosto de Pai cozinhar. daqui do Ceará. Meu sonho é trabalhar para ter um sítio, assim. Por mais que eu tenha essa cara aí, talvez, de mais rebelde, eu sou o contrário do meu estereótipo, eu acho. Assim, eu sou família, eu sou... Coisa boa, cara, saber não. Essa infância, muita gente não tem esse privilégio, né? A roça, para criança, é um privilégio da educação, do contato, de ver, de ter essas histórias. E não sei pra ti, mas pra mim me traz uma nostalgia muito grande. Eu não sou um cara que sente saudade de basicamente nada. Hoje eu sinto saudade da minha esposa, da minha filha que eu tô um pouquinho ali no outro dia. Nunca fui saudade de dia, nem da empresa e tal. Mas isso me dá é uma das poucas coisas que me dá saudade à infância. E eu acho que é por questão do interior, né? E Coisa o anjinho vaquejada. da guarda ficava aqui, porque o tanto de Tu é louco. cagada que a gente fazia, né? A gente fazia muita besteira, a gente brincava demais, muito risco, né? Muito risco. Nossa, a gente tinha uma Ó, brincadeira o cara que pescar chamava- um jacaré, Lá, caçar o jacaré. imagina, cara, a gente atravessava o rio lá, que a gente morava numa região periférica, né? E para chegar na avenida lá, então tinha que passar por dentro do mato, aí passava dentro de um rio, chegava assim, onde eram os condomínios e tal. Eu ainda voltei lá em Manaus e sempre que eu passo por lá é nostálgico, assim, né? Cara, a gente passava de um rio assim, que eu acho que tinha umas 3 larguras de uma sala dessa, assim, eu acho. 1, 2, 3, mais ou menos. Minha nosso memória de do criança talvez não ser tão boa, mas era largo, não era estreitinho, assim, né? E a gente passava com a água assim no peito, cara. Cheio de jacaré. Cheio de jacaré. A gente vendo eles assim, macho. Vendo eles todos assim. A gente subia em cima de uma ponte, pegava uma pedra e jogava em cima de um, assim. Pau! Uma pedrada na cabeça do jacaré. Já boiava ali, já tava vindo pegar aquilo ali. Ia comer. E comia o jacaré. Só o rabo, né? Só o rabo. O É resto só não. como só o rabo de jacaré? Eu acho que hoje as pessoas... Inclusive tinha um projeto lá do... Que até o Elvésio Maciel, que era um chefe de cozinha que puxava isso, chamava Caima Sulo. Caima, C-A-I-M-A, Sulo, eu acho que era S-U-L-O, sabe? Caima Sulo. Sim. E esse projeto começou a criar jacaré de uma forma pro comércio, assim, sabe? Como se cria tilápia, sabe? Porque lá no norte, cara, É outra realidade. eu ia falar, é maluco, assim, mas é outra realidade. Lá, eu não sei, faz alguns anos que eu não vou lá em Manaus novamente, mas eu tenho uma lembrança aqui, já de grande mesmo, de que você passava lá perto de onde é como um Castelão daqui, o estádio, né? Sim. E aí tinha um pessoal que ficava vendendo tambaqui, sabe, peixe vivo ali, Sim. assim, tinha uns tanques, assim, umas caixas d'água. Você chegava lá, comprava um peixinho e tal pra levar pra casa, né? E eles ficavam lá. E esses caras também vendiam, cara, lá chama de tracajá. Mas se a pessoa entender, tartaruga, jabuti ali. É uma tartaruga d'água chamada Sim. tracajá. Você podia comprar, porque lá é muito cultural comer tartaruga também, sabe, assim. Então é um jabuti da água, né? Ele tem umas patas assim meio que de tartaruga, né? Mas é um jabuti. E lá eles comem isso, cara. Você pega aquele bichinho lá, com as patinhas e tudo. Tem gente que nem mata, nem abate ele, não. Pega uma churrasqueira e bota em cima do fogo ali, ele vai cozinhando ali, depois você tira a casca e come aquilo ali. É muito cultural, sabe, do Amazonas, comer tracajá, né? Comer caça também. Eu comi muita caça na minha vida, paca, por exemplo, assim. E desde o Mato Grosso, né, também tinha essa cultura da caça, do javali, né, de caçar javali, porque tinha lavoura, então onde tem plantação... É a caça permitida assim. Exatamente, é permitido, né, onde tem plantação ali, é permitido você comer, porque eles acabam com aquilo e tem um controle, né, que tem que ser feito, e a população ajuda com isso. Então isso era habitual na minha vida, cara, assim, e é um privilégio, realmente, porque
se a gente olha principalmente para quem não tem esse privilégio, eu me sinto Poxa. privilegiado ter vivido isso na minha vida. Eu tenho muita preocupação, eu sou pai, né? Eu tenho uma menina de 3 anos, eu tenho muita preocupação de medo de tela dela, sabia? Eu tento evitar no máximo tela. Graças a Deus, a minha esposa ajuda muito. Mas eu tenho duas informações que é interessante aí, vai coincidir. Eu tenho uns primos que eles nasceram e se criaram em Porto Alegre. Acho que Porto Alegre é Manaus, né? Porto Alegre é Rio Grande do Sul. Não, Porto Alegre não. Porto Velho. Porto Velho. Porto Velho é próximo ali, tem uma cultura parecida, né? Eles falam das caças lá, eles têm um sotaque bem carregado assim. Primo, se a gente não matar, invade até a casa. Invade até a casa. A cultura ali, Porto Velho e Rondônia é próxima, né? Então eles têm aquela cultura do norte ali, né? Realmente é um berço cultural e a caça faz parte da cultura, né? E interessante, eu não sei se você sabe, mas o interior do Ceará, capivara tá tomando de conta. E o pessoal tá tendo preocupação no trânsito referente a elas, invade a pista de madrugada. E eu não sei se era comum ter capivara aqui. Não era não. Então elas estão migrando aí de algum lugar. É. Porque você vê muito no centro-oeste. Exatamente. Então provavelmente elas devem estar vindo ali pelo Espírito Santo, não sei. Elas estão subindo, né? Igual também a Lagoa da Parangaba, que em Fortaleza tem jacaré, que o pessoal vê até jacaré no meio da rua agora, estão se reproduzindo. Essas anomalias acontecem na natureza e tudo. E tá tendo porque a gente não caça mais. Não caça, exatamente. Claro que a caça é preocupante, principalmente porque se for demasiada, a gente acaba com eles, né? Exatamente. E a fauna sofre também, né? Exatamente. Mas por questão de controle, eu acho que é importante sim. Porque se não caçar, vai acabar pegando o bichinho, prendendo no zoológico, sei lá onde ali, deixando ele ali, vivendo um negócio, uma situação complicada. É melhor botar ele pra barriga, né? Comer. Se for pra comer... Ou fazer um restaurante lá artesanal e botar o negócio pra fazer o negócio, né? E tem gente que tenta, pena que não pega tão bem, né? Mas, por exemplo, a gente tava falando do Acai Massulo, né? Que foi um projeto de jacaré. Ele colocou no mercado, então você via, cara, você encontrava jacaré inteiro, assim, para vender o jacarezinho. Eles criavam já para esse abate. Como se fosse um frango, né? Já pensando no comércio mesmo. E era um projeto muito legal, mas é difícil pegar porque não é cultural. Eu falo pra você, eu adoro comer caça, mas eu prefiro comer um franguinho, uma carninha, né? O meu sobrinho, ele faz uma faculdade de reprodução, não tô lembrando da faculdade. Aí diz que a melhor carne para reprodução é do coelho, mas não era a nossa cultura comer coelho, então coelho reproduz muito rápido, né? Eles tio, não vale a pena, porque o cearense ele não se adapta a esse tipo de produto. E a gente esquece essas outras realidades de um país continental que é o Brasil. Mas, cara, e aí como é que foi para fundar o El Chante no Ceará, depois de ter vindo ali essa trajetória toda, essa caminhada? Como é que começou isso aqui no Ceará? Então, eu nessa época eu tava aqui, eu vim para Fortaleza já querendo trabalhar em restaurante, sabe? Quando eu cheguei em Fortaleza, eu vim de Manaus para cá, eu tinha essa vontade de ser um grande chefe. Naquela época, eu sou muito sonhador, sabe? E eu sempre sonhei muito e eu continuo sonhando. Eu tenho grandes objetivos e grandes sonhos. Eu sonho alto, sabe? Eu até falo uma frase muito que é sonho grande, trabalho e duro, né? Então, eu sonho grande. E muitos dos meus sonhos, quando eu paro para refletir, a gente alcança, né? Porque a gente não para pra ver o que a gente alcançou, né? Realmente a gente tá querendo mais, quer mais, né? Inclusive, nessa fase da minha vida hoje, eu tento olhar para o que eu já conquistei, né? E ficar mais calmo, que vai dar tudo certo, mas que não tem que parar de sonhar e tem que continuar trabalhando duro. Sim. Então, eu queria ser um grande chefe, queria ser o Alex Atala, que era um cara referência que eu tinha no Brasil, para mim era um grande chefe, assim, continua sendo um grande chefe. Ele tinha uma referência da Amazônia também, da culinária amazônica, então era a minha referência ali. E quando eu vim para cá, eu já vim sabendo que eu ia começar com lavando louça, que eu ia ser auxiliar de cozinha, mas que eu queria ser o chefe, sabe? E então eu cheguei aqui e fui procurar emprego, né? Arrumei emprego no restaurante, foi o Vonilô, do Lúcio Figueiredo. O Vonilô, na época, era um restaurante que trabalhava com culinária mediterrânea, porque quando eu cheguei aqui, eu cheguei no Ceará, né? Então lá no norte eu queria fazer peixe, eu queria comer tartaruga, jacaré. Aqui eu queria comer lagosta, camarão, né? Peixe, eu queria ter contato com a culinária local, né? E com o mar, assim, sabe? O mar me encantava muito. Então eu fui lá pro Lúcio e aí comecei a trabalhar lá, de fato, do mesmo jeito que eu te falei. Fui como estagiário, né? E estagiário lavava louça. E depois eu fui auxiliar de cozinha, né? Não me lembro se eu cheguei a virar cozinheiro lá nesse restaurante, não. Mas passei um tempão lá e aí eu comecei a trilhar a minha jornada na alimentação. Sim. Aí trabalhei em um monte de lugar, trabalhei em churrascaria, né? Divina Picanha, eu trabalhei lá, você já estava com o seu Lenilton conversando. Hoje o dono do Divina Picanha ali é meu amigo, né? O seu Lenilton, eu posso considerar ali
um dos meus amigos, então a gente conversa de igual para igual sobre gestão. E eu já fui funcionário dele, cara. Eu fui cozinheiro lá, né? Fiz baião de 2, fritei batata frita para ele. E é o que eu queria poder tirar da minha mente, jogar dentro da mente de alguns funcionários, assim, que é, cara, vocês estão cheios de direito demais, mas vocês têm que passar pelo processo, cara. Você quer ser não sei qual sonho cada um tem, né? A gente tem sonhos, né? Tá, o seu sonho é esse, mas e aí? Ninguém vai te dar isso, né? Você vai ter que arrancar, né? Então você vai ter que almejar, primeiramente sonhar e depois ir trilhando esses desafios para que a gente queira aquilo que a gente quer, né? Conquistar aquilo que a gente sonha. Sim. Então eu sempre sonhei muito, mas eu fui atrás do meu sonho, assim, né? E aí dentro do AIB eu comecei a trabalhar em AIB, abri umas hamburguerias aqui lá em 2012, nem era febre isso aí, fui chefe de cozinha. O que é AIB que tu chama? Alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas. Né? O segmento de AIB, alimentos e bebidas. Então depois eu fui atrás fui atrás de uma formação também, né? Me formei em gastronomia. Não que seja necessário, principalmente hoje em dia, mas que foi importante, porque abriu uma visão de uma forma que eu não só vi lá, né? Me ajudou com relacionamento, conheci pessoas que eu conheci lá, sabe? E foi muito importante. E aí, nessa minha carreira dentro do AIB, né, de restaurante, eu fui para São Paulo para estagiar com Alex Atala. Eu já estava como chefe de cozinha aqui em Fortaleza, né? Tava numa carreira assim, já estava quase chegando no ápice de uma carreira de chefe, né? Já era chefe. E eu voltei a ser estagiário de novo lá em São Paulo. Apareceu uma oportunidade de estágio lá no restaurante do Alex Atala, que na época era o restaurante número 5 do mundo. Então eu falei, cara, eu tô como no ápice da minha carreira aqui em Fortaleza, mas eu posso ser o estagiário num lugar melhor, sabe? Sim. Então eu falei, cara, eu vou me jogar, né? Então eu sou novo, na época eu tinha 20 anos, 21 anos. E aí eu falei, cara, eu vou pra lá, vou dar um passo pra trás, mas em um lugar onde tenha mais oportunidade. Então com 21 anos tu passou por todas essas regiões, chegou até ser chefe aqui em Fortaleza. Sim. Caramba. E tem 3 coisas que tá sendo... Eu não tava preparado. Sim. Não tava, mas eu me jogava. A testosterona tá lá em cima. Eu não tava preparado, cara. Eu não tinha maturidade, eu não conseguia gerir pessoas, eu não tinha uma maturidade emocional pra isso. Eu continuo não tendo, mas eu me importo como se eu tivesse, né? Então, a gente tá sempre buscando melhorar, né, cara? Eu não tava preparado, nunca tive, mas eu me jogava mesmo, assim, sabe? Sabe uma coisa que eu faço muito quando eu tô no podcast... Me frustrava, mas me jogava. Quando eu tô aqui no podcast, então, quando eu coloco qualquer conversa, eu tento aprender o máximo com qualquer pessoa, sabe? E 3 coisas que tu falou aqui que pra mim acho que já foi algum aprendizado que eu já tirei de tirar, né? E que eu tenho dentro do meu coração de verdade. Eu acho, poxa, humildade. E tu falou isso desde o tempo que tu já tinha comércio, já tinha não sei o que, coisa e tal, tava rodando, foi lavar prato. Muita gente hoje não sabe o que é lavar um prato e não tem essa humildade de começar e correr atrás. Quer começar como chefe, né? Quer começar chefe já. E chefe, eu sou cristão, mas eu acredito muito nas passagens bíblicas e a gente vem para servir, né? Eu vi uma frase do Papa Francisco, que faleceu recente, ele fazendo várias analogias, né? O sol não brilha para ele mesmo, as plantas não florescem e não dão frutos para elas mesmas, o rio não se auto-ingere, né? Bebe a sua própria água, então tudo é para o outro, né? E a humildade tem muito disso. O outro ponto também, se você já estava muito bom no local, mas teve a humildade de voltar um pouco mais, né? Para poder ser, né? Para o 5º melhor restaurante do mundo, que era do Alex Atala aí, tá certo? Bicho, eu acho que isso é muito do coração de cada pessoa, entender a fase, vir pro começo, ter a humildade e ter, poxa, esse café, essa xícara que ela não vai chegar só, alguém vai ter que encher ela. E se eu quero ela, então eu vou lá encher essa xícara, que faz parte da minha jornada e é minha experiência. E a galera se esqueceu muito de tem que fazer. Não tem que ter, tem que fazer para ter. Não tem que ganhar, né? Porque a gente tá com uma mentalidade agora, infelizmente, não de todo mundo, não, porque eu sempre falo muito isso, às vezes a gente fica... Generaliza, a rede social, ela só mostra aquilo que você quer ver, né? Então se você tá naquele meio da galera que luta mais por classe, você só vai ver isso. E tem muita gente aí ganhando dinheiro, empreendendo e correndo atrás e sem vitimismo, porque a gente acha às vezes que tá todo mundo igual, não tá não, entendeu? Você tá igual ao seu grupo de amigos ali, as pessoas que você idealiza, você tá bem parecido com eles, mas existe um outro mercado, porque eu fico passando e eu vejo umas coisas grandes crescendo assim, lá perto da minha casa, eu moro ali perto da BR-116 ali, então é um lugar mais industrial, tem umas coisas mais empresas assim de transporte, né? E ele tava construindo um negócio bonito assim, 3 andares,
Aí eu fiquei acompanhando a obra e falei assim, bicho, quem é esse cara, né, velho? Do nada. Tem uma galera falando que tá ruim, esse cara tá subindo uma empresa aqui gigante, sabe? Então tem gente montando fábrica, tem gente montando empresa, tem gente empreendendo, tem gente correndo atrás, tem gente bem, sabe? E tem gente se vitimizando, reclamando, falando que ninguém dá nada. Então é complicado. Então, porque se você for esperar alguma coisa dado, quem vai te dar muita coisa, cara? Ninguém vai te dar uma relação de troca, né? Eu vou te dar, você vai receber, eu vou receber, você vai te dar, você vai... Então é uma relação de troca, né? É todo um processo construtivo. Por que alguém vai me dar alguma coisa, né? Se você é meu pai, eu não sei o dever de dar, né? E quando a gente espera que alguém dê de fato, não vai poder dar muito também, vai dar um pouquinho, né? Porque não pode, não... Tu não vai tirar da família para botar no plano, não funciona assim. Eu consigo assim. ver a conta fechar disso aí, né? Então... Quando eu vejo que agora a gente está com muito problema, né? A gente for entrar nesse mérito aqui, nem queria falar muito isso, que é um assunto muito, né? Polêmico. Muito polêmico, mas a polêmica é boa hoje em dia. Do assistencialismo, né? A gente vê... Eu tento contratar pessoas agora e eu sinto que as pessoas não querem mais ser registradas, porque elas vão perder um auxílio, né? Porque antes era um auxílio de R$400, aí agora vem um outro auxílio que é mais não sei quanto, 600. Né? Mais um pouquinho ali. E aí o cara fala, meu Deus, já tenho R$1.000 aqui, o salário mínimo é 1.500, pra que eu vou trabalhar por 1.500 se eu tenho 1.000? Mas meu filho, quando é que tu vai ganhar 10.000 se não ganhar 1.500 um dia? Então tu vai ganhar 1.500, depois tu vai ganhar 2.500, depois tu vai ganhar 4.500, depois 7.500, depois 10, 20, 30, 40, 100. Agora se você se contentar com 1.000, mano, é 1.000 pro resto da vida. E a gente vê que 1.000 não tem dado mais pra nada. Então as pessoas estão se contentando com dinheiro que não vai dar pra nada, e você não vai ter oportunidade de ganhar 10.000. Porque você se contentou com 1.000, entendeu? Então tá bom. R$1.000, é um cala-boca, sabe? É um cala-boca, pra deixar todo mundo na zona da pobreza e depois acabou. Meu Deus, imagina você depender de alguém por R$1.000. Ah, Hugo, meu Deus, mas eu tô precisando, minha família e tal. Beleza, mas você tem um plano pra isso? Se você fala assim, eu vou pegar esse 1.000, porque esse 1.000 aqui, minha mãe não passa fome, né? Eu vou garantir a alimentação da minha família, mas eu vou fazer isso. Agora, fazer isso aí, se acomodar, não chega um lugar nenhum. E falando fazer isso, aquilo outro, como é que tu fez para chegar até agora? Se tu fosse fazer, poxa, tu tem hoje... Tava com 2 restaurantes, 2? Agora tô com 5. Tá com 5? Onde são os 5 restaurantes, Hugo? Onde estão os 5 restaurantes? Vou contar como começou e eu falo para você quando estiver assim. Não, mas agora vamos lá. Eu queria que tu falasse dos 5 e depois voltasse pro passado pra galera entender quem é tu onde hoje, estão entendeu? posicionados os restaurantes. Eu tenho um no Meireles, foi onde pegou fogo agora. Recentemente a gente teve uma perda muito grande. Aí as pessoas olham e falam, Hugo, você tem 5 restaurantes. Você tá aí falando de coitadinho e tal, irmão. Imagina você ter uma despesa, falando do El Church, porque eu tenho outras empresas também. Sim. Só que outras empresas com outros sócios. Né? E o meu outro sócio não tem nada a ver com o El Church, né? Já tá difícil fechar a conta dessa empresa, imagina ele se compadecer com outra. Não dá. Sabe? O que a gente falou? Não dá. Ninguém vai dar nada para você. Então, nessa empresa El Church, né, a gente tinha despesas para 100%. Sim. Quando a gente perde 35% de faturamento, 40%, e as despesas estão em 100%, a conta não fecha, né? Então, muito sofrido, né? A gente perdeu uma unidade agora, era uma unidade importante, era maior fisicamente, né? Mas era a segunda maior de faturamento. Sim. Então, a gente perdeu um faturamento muito grande, está fechado ainda, está improvisando lá um delivery, né? Mas muito duro, né? Foi uma unidade que pegou fogo, agora foi um acidental, um ventilador pegou fogo lá e meio que quando você está chegando lá no seu sonho, alguma coisa acontece para te botar para trás. Mas eu confesso que eu também estava na zona de conforto, eu acho que isso veio para mudar também isso aí, dar uma chacoalhada em tudo. E eu tenho essa unidade no Meireles, na Beira-Mar, ali próximo à Beira-Mar, eu tenho uma na Aldeota, eu tenho uma na Parangaba, a gente tem uma no Parquelândia, que foi a última que a gente abriu, e no Eusébio, que foi a penúltima, são 5. E no Castelão também, são 6. A operação no Castelão, a gente faz a operação lá nos jogos do Ceará e Fortaleza. Dentro do Castelão? Dentro do Castelão. Caramba. Fora eventos também, né, que a gente faz. A gente leva o trailer para festa, para show, para casamento. É Ceará ou Fortaleza? Eu? Sim. Eu sou Ceará. Ceará? Minha família toda é Ceará. Todo Ceará. Mas a gente tá em todos os jogos do Fortaleza também. Tá todo mundo lá, tá vendendo pra todo mundo. Feliz demais. E é muito bom ter os 2 times na Série A. Porque isso aquece o comércio. Eu gosto do Fortaleza, sabe? Eu digo que gosto, porque eu não acompanho nada. Mesmo perdendo assim, eu não acompanho nada, não acompanho nada do Série A. Eu também não acompanho nada. A minha felicidade é que os dois estão na Série A, porque tem dinheiro pro Nordeste, tem dinheiro pra nossa terra, então isso é uma felicidade muito grande, mas eu não acompanho absolutamente nada. Eu sou igual você, não sei o nome de nenhum jogador. Pronto, eu fui pro estádio de uma vez, comprei uma camisa do Fortaleza, eu disse a camisa do Fortaleza, passo pra avó da mulher de um sócio meu aqui,
Porque eu não acompanho nada, sabe? Ela ficou tão feliz, eu achava muito essa camisa. Mas eu não acompanho nada de tipo, pô, então tu tem 6 unidades, tu teve uma perca muito grande Muito agora. grande, muito grande. E agora eu queria saber quando começou a primeira unidade tua. A primeira unidade, cara, na verdade eu comecei o El Chancho, eu descobri que ia ser pai. E é muito bom sair da zona de conforto, né? Porque eu tava na época em São Paulo, era estagiário do Alex Atala, consegui entrar pro time. Sim. Era muito difícil entrar pro time, muito difícil. E eu tô lendo um livro agora também, que já devia ter lido antes, mas é Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Já li. É muito, eu tô no comecinho dele ainda, mas já é muito legal, assim, né? E tem um trecho que ele fala no começo, sabe, contando a história dele lá, né? Do cara que tá escrevendo os livros e tal. Ele fala que Deus falava pra ele que na hora certa as coisas iam dar certo. Ele fala, Deus, mas eu só tenho esse dinheiro aqui. Ele fala assim, vai para um hotel e se hospede, vocês se lembram da passagem, se hospede no melhor hotel e não sei o que. Ele fala, mas como é que eu vou pagar a conta? Ele fala, vá, que na hora certa vai dar certo. Então, na hora certa as coisas dão certo, né? Só vai, se joga e segue a intuição, né? Faz a coisa correta, né? Vamos seguindo os propósitos de Deus ali e da ética também, né? Além de Deus, eu acho que ser ético, né? E aí eu tava lá sonhando em ser um grande chefe, entrei pro time, consegui entrar pro time, era cozinheiro já, contratado, e aí eu descobri que ia ser pai, sabe? E aí mudou meus planos, falei, pô, eu era cozinheiro de um grande restaurante, mas não ganhava um grande salário. Na época eu ganhava um salário como um cozinheiro meu ganha, sabe? Assim, ganhava R$1.800, R$1.600. E eu falei, pô, pra ser pai não vai dar certo, sabe? Então eu falei, o que eu vou fazer pra resolver meu problema? Pensei, eu penso muito, cara. Minha cabeça não para de pensar. Eu chegava em casa, a todo momento, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Me dá um caminho, eu preciso resolver esse problema. Eu vou ser pai, eu quero que minha filha tenha uma condição de vida boa. O que eu faço? E aí, primeira coisa que eu fiz foi arrumar um segundo emprego. Porque eu quero ter mais dinheiro, eu tenho que trabalhar mais. Então eu saía do restaurante e ia para o outro emprego. E eu comecei a fazer bico. Hoje é normal na vida do brasileiro ter 2 empregos, né? Tem que ter talvez o quarto, o quinto, né? Mas naquela época, 10 anos atrás, 11 anos atrás, 12 anos atrás, não era, a inflação tava, se bem que tava difícil também. Sempre tá difícil, né, bicho? E a gente tá, e sempre tem gente crescendo. Sim, sempre tem gente crescendo. Então, naquela época eu falei, rapaz, 2 empregos, vai resolver meu problema aqui, vou ganhar o dobro, né? E aí comecei a trabalhar no segundo emprego, fazendo freelancer e bicos. E aí, num desses freelancers que eu fui trabalhar foi um food truck. Uma menina que trabalhava nesse restaurante. Tudo é conectado, cara. Deus age por pessoas. Sempre age por pessoas. Então, eu tava lá e uma pessoa do restaurante que eu tava trabalhando me indicou uma outra pessoa. Essa pessoa já tinha trabalhado lá. Então, falou assim, não trabalha lá, então manda ele pra cá. Então, cheguei, quando eu fui ver, eu tava dentro do food truck, trabalhando. E quando eu fui trabalhar nesse food truck, era o primeiro festival de food truck em São Paulo. Tava começando o movimento ali de comida de rua. São Paulo. Galera, foca que é São Paulo que é a história, né? É porque lá eu tava no Alex Atala, lá em São Paulo, né? Então, eu no primeiro festival de comida de rua de São Paulo, isso começando. Sabe aquela explosão de comida de rua? Eu tava quando eu tava começando lá. Então eu trabalhei nesse food truck e eu lembro que eu cheguei lá, era totalmente informal, né? Eu trabalhava num restaurante formal, com aquela roupa toda francesa, todo arrumadinho. Cheguei lá, ela falou, rapaz, bota uma bermuda, uma regata. Eu fui entrar no caminhão, ela me deu uma cerveja na mão e eu fiquei encantado com aquilo, né? Trabalhava ouvindo música, era uma caixa de som, então falei, rapaz, esse negócio aqui combina comigo, sabe? Combina com a fase de vida que eu estava naquele momento. E eu falei, rapaz, a gente vendeu demais. Eu me lembro que foi um dia pancada, a gente vendeu 1.000 e poucos, trabalhava com ceviche. Ceviche é uma comida peruana, peixe. E aí, uma hora eu fui descansar lá, um intervalo, eu sentei na calçada assim, olhando para aquele caminhão, para aquela feira. E aí eu falei, meu Deus, essa mulher vendeu, a gente vendeu, né, também, a gente vendeu 1.200 ceviche. Aí eu fiz uma conta no celular assim, 1.200 vezes, acho que era R$28, 30, 25, 28 vezes 28, 1.200 vezes 28, deu R$30 mil. Essa mulher vendeu R$30 mil hoje. Vai sobrar pelo menos uns 10 para ela aí. E eu falei, rapaz, essa é a salvação da minha vida. Mas como é que eu vou ter um caminhão? Não tenho dinheiro nem para nada, comprar um tênis. Como é que eu vou ter um caminhão, né? E eu comecei a analisar que na feira o caminhão estava com uma fila gigante, mas o trailer tinha a mesma fila, grande, e a barraca também tinha a mesma fila. Eu falei, cara, então já sei, eu vou começar com a barraca, vou pro trailer e vou pro caminhão.
Esse é o plano, né? E foi o que eu fiz, cara. Eu falei, cara, é isso, vou começar com uma barraca. E eu comecei a pensar na marca, né? Como é que veio o nome El Chancho, né? Comecei a pensar na marca, e eu percebi que as pessoas que tinham mais fila era quem tinha uma marca fortalecida. Então, isso é branding, né? Então, o que era o branding? O branding era, se era uma vovozinha e tava vendendo, sei lá, bolo, churros, ela tava com a touquinha rosa, com um xadrezinho vermelhinho, e tava todo envelopadinho de vovó, sabe? Sim. Se era o cara roqueiro, ele tava com umas tatuagens, ouvindo rock tudo preto e um fogo. E eu comecei a perceber que as que mais se destacavam é quem tinha mais identidade visual. Era branding. E eu falei, cara, é isso, então eu tenho que fazer branding. Então eu vou fazer uma marca com branding e vou dar a minha identidade pro negócio. Então o El Chancho veio preto, né? Veio com porco, por quê? Porque na época eu falei, eu preciso ter um produto muito forte. E é toda referência, cara, é referência. Sim. Se você não se jogar e se acomodar, não vai conseguir, eu acho. Sei lá, quem sou eu pra falar que não vai conseguir, né? Mas eu consegui me jogando. Então, eu nas feiras, eu comecei a ir pra feira, bicho. Meu irmão, tinha uma folga, feira de food truck. Ah, hoje é sábado, rapaziada, os amigos vão tomar cerveja. Não, gente, valeu, eu vou pra feira. Eu só ia pra feira, o dinheiro que eu tinha eu ia gastar comendo, cara. Eu vou pra boteco, vou fazer o que em boteco? Vou achar o que no boteco? Vou achar numa festa? Tô querendo empreender, eu vou pra feira. Então eu tava em feira de food truck. Meu irmão, eu ia pra uma feira no interior, eu comecei pra... Onde tinha um festival de food truck em São Paulo, eu ia. Minha folga era pra gastar com food truck. E aí, num desses festivais, eu comi um sanduíche de costelinha com barbecue. O Outback tava explodindo naquela fase. Sim. E eu falei, eu vou copiar esse cara aqui. Achei o meu produto, eu vou trabalhar em Fortaleza, no Ceará. Ninguém nem sabe quem é esse cara nem sabe quem é lá em Fortaleza. Talvez só veio pro Beach Park. E aí eu peguei, eu nem me lembro de quem era lá a operação, mas eu vi um cara qualquer lá vendendo um sanduíche de costelinha numa dessas feiras. E eu falei, tá aí, meu produto é esse. E aí eu comecei a girar em torno do porco. Então, costelinha com barbecue, o Outback tá bombando, eu vou fazer um sanduíche disso também. Do meu jeito, né? Também com o meu sabor, com a minha identidade. E meu nome tem que ter a ver com porco. Aí eu comecei, The Pig, The Pork, fazer um brainstorm mental aqui com coisas relacionadas a porco, né? E aí numa dessa tinha um amigo que dividia um quarto comigo, a gente morava numa kitnet, acho que era desse tamanho aqui dessa sala que a gente morava nessa kitnet, como se aquela porta fosse o banheiro e tal. E aí eram 2 camas de casal, imagina, a gente dormia de mão dada praticamente. Era a cama de casal dele, um corredorzinho no meio e a minha cama de casal. E aí a gente trabalhava no mesmo restaurante, numa época no mesmo turno, depois em turnos separados. Então quando eu estava em casa ele não estava, quando ele estava eu não estava, então era mais confortável, né? E aí num desses momentos que a gente estava em casa juntos ali, a gente conversando e eu perguntando a opinião dele sobre o nome, sobre as coisas, né? Chamei ele para ser sócio, ele não quis. E aí eu perguntei como é que é porco em espanhol, porque ele tinha passado por uma faculdade de gastronomia no Peru, né, que era espanhol. Então eu falei, cara, como é que é porco em espanhol? Ele falou, chancho. Eu falei, é o chancho. Pô, esse nome é bom, é o chancho. Fechou, é o chancho. É sonoro, né, bicho? E aí, é o chancho, é sonoro. Ele falou chancho, eu falei, chancho, chanchito, chanchoto, é o chancho. É o chancho. É o chancho é bom. E aí ficou o nome El Chancho. E aí eu peguei as contas, pedi pra sair do restaurante, tinha um nome, já tinha ideia na minha cabeça. Eu falei, agora eu preciso de dinheiro pra fazer alguma coisinha do envelope, mandar fazer umas camisetas, um boné, a embalagem, assim, foi bem modesto mesmo. Pedi pra sair do restaurante, eu não tava com muito tempo lá, mas eu acho que ainda peguei uns R$2.800 de rescisão. E aí comprei uma passagem de volta pra Fortaleza. O que sobrou, fiz umas camisetas personalizadas na Galeria do Rock. E fiz um papel de embrulhar o sanduíche. Porque eu queria que o papelzinho fosse de porquinho, de porquinho. E aí isso no Brasil, hoje é muito comum, entendeu? Mas naquela época não era, sabe? Eu tava na frente do mercado. E por isso que é bom viajar também, às vezes pegar referência. Eu não só viajar, ir atrás, né? Hoje em dia é mais fácil ir atrás, mas eu ia atrás, e aí quando eu cheguei aqui, esse mesmo papel que eu embrulhava o sanduíche, eu colei na parede, sabe? Assim, pra dar uma estética. Vamos enfeitar aqui de alguma forma. Eu tenho essa foto. Da primeira vez que eu fui fazer um festival. E aí ia ter um festival de comida de rua em Fortaleza. Eu falei pro cara, você faz um festival, eu faço um food truck. Bora começar esse mercado aí, que foi lá fora. E aí ele começou a fazer o primeiro festival, eu vim pra cá, fiz o primeiro festival, mas o festival acontecia de uma vez por mês, né? Então eu fiz o primeiro festival lá e quando acabou o festival ganhei bastante dinheiro, vendi muito, assim, não vendi como ela 30 mil em um dia, mas que eu vendi 12. Foi muito bom no final de semana, assim.
12, 15 mil no final de semana. A comida que eu levei pros 3 dias, eu acabei em 2 horas do primeiro dia. Foi muito bom, assim, se puder um momento esticar mais essa história, foi legal demais. Botei carne passar no forno dos meus vizinhos, porque eu só tinha um forno de casa, eu tinha caçado 200, 300 quilos de carne, sabe? Então, saí emprestando o forno dos meus amigos, anotando o horário que entrava a carne no forno dele, depois falava, 3h30 tu desliga, e aí eu fazia a rota buscando, foi maluquice. Eu não tinha estrutura, né, cara? Então eu vim de um grande restaurante, trabalhar com fornos e com estrutura de inox e tudo, né, um dos melhores restaurantes do mundo, e quando eu vim pra minha realidade eu não tinha nenhum de lavar uma louça, né, lavava numa mangueira no chão, assim. Então eu comecei pequenininho e eu falei, cara, eu não posso viver de festival, porque festival só tem um por mês, né? Então, Só vou pra pique, rua. né? Vou pra rua. E eu comecei a fazer comida de rua na calçada. Montava uma mesa dobrável, botava uma toalhinha xadrez, ligava o som do carro, né? Que eu tinha um carro dos meus pais ali, que era o usufruto da família, né? O carro da família. Pegava o carro da família ali, que era meu carro também, adesivei ele, assim, que entrou um dinheirinho. Primeiro, tudo que entrava, cara, até hoje é assim, né, Chante? As pessoas... Geralmente, quem não me conhece acha que eu sou rico. Sou rico. De dinheiro ainda não, mas de outras coisas eu sou rico. Mas eu não tenho tanto patrimônio pessoa física, porque eu comecei na rua e eu tenho 5 lojas, sabe? Então as lojas vieram com dinheiro que talvez eu deveria ter botado no meu bolso. Mas meu pai me ensinou sempre que não mata a vaca. É melhor ficar tomando leite dela. Então me contento com o meu Prolabore, sabe? Minha sócia, minha mãe também se contenta com o Prolabore dela. E tudo que entra é para que a empresa cresça. Então a gente não mata a vaca para comer a carne da vaca. Sim. A gente não engordou ela para abater uma vaca e, meu Deus, eu não tinha nada, agora eu tenho uma vaca. Mata essa vaca aí, né? Não, a gente fica tomando leite dela e vai vivendo, né? Decorrer dos anos já se passaram 10 anos. Sim. E a gente começou numa calçada, fazendo comida na calçada, na rua, né? E hoje a gente tem 6 operações. Caramba, bicho, realmente se eu parar para olhar, o que a gente mais quer. Eu tenho um sonho de montar uma operação em São Paulo, mas a gente olhar para trás e ver, puxa, eu tenho 5 lojas hoje, tinha 6 lojas, perdi uma, estou fazendo ela, né? E tudo. Mas esse processo começou, tu foi para um vizinho, para um amigo, para o outro, para fazer lá no festival e tal. Aí depois tu botou a mesa de rua. Onde é que tu botou a mesa de rua? Rapaz, eu cheguei a colocar ela numa época, em frente a uma loja chamada PP Posters, que era ali perto da... Meu Deus, não sei o nome da rua. Silvia Paulê, alguma coisa assim. Silvia Paulê. Acho que é uma que cruza assim, aquela dos carros ali que tem na Duque de Caxias, né? Acho ela que vem cruzando assim. Parei na Silvia Paulê. Aí depois eu comecei a fazer amizade, né? E meus amigos me ajudaram demais. Eu me lembro que o Diego também, que era do Sal e Brasa, mas na época ele tava com uma operação chamada... Ainda existe, o Panzerone. E aí a Panzerone abriu lá na Varjota. E aí me emprestava calçada. Rapaz, eu não tinha uma documentação. Não tinha nada. Nem CNPJ eu tinha, acho que eu tinha um MEI. Sim. Tinha um MEI, mas não tinha nada. Então, quem deixava eu parar usar uma calçadinha ali, às vezes uma lojinha queria que eu vendia um sonho, né? Sim. A marca e tal. Então, na verdade, a gente estava no ápice, porque a gente era o percussor aqui. Então, era legal aquilo. Naquela época era muito legal, era tendência. Sim. Então, algumas pessoas me abraçaram, sabe? E deixavam eu parar nas calçadas. Até algum restaurante do lado ficar puto e me denunciar. Eu lembro aqui nome de pessoas. Cara, eu tenho mágoa não. Hoje sou maior que elas, inclusive. E pessoas que me dificultavam ali, que me denunciavam, que mandavam a fiscalização de tirar. Cara. Porque o mercado existia uma competição. E hoje eu entendo. Tô brincando, gente. Eu não sou desse jeito, não. Vingativo, não. Tô brincando. Porque eu entendo que empreender é difícil. Empreender é difícil, mas ser empresário é difícil também, muito difícil. Então, eu entendo com custos bem menores, vendendo 10 mil na noite, sabe, assim, e o cara que estava pagando aluguel, pagando imposto, pagando contabilidade, pagando funcionário, registrado, trabalhista, é muito difícil, né? Então, ele via um cara na rua vendendo muito ali, dava essa revolta ali de, cara, eu tô com muito mais custo aqui, esse cara tá tirando meu cliente, né? Cara, eu acho que não, sabe? Acho que às vezes a gente pensa, é meu ponto, tá certo? Meu ponto é assim, poxa, eu tenho muito amigo de contabilidade, parceiro, hoje eu me fechei muito pelo fato da minha demanda, da estudo da gente, mas agora eu pretendo voltar de novo a circular o mercado mais de contabilidade. Mas eu acho que não, sabe por quê? Eu penso assim, poxa, toda a vida que eu mais aprendi, que eu mais
tive crescimento, foi o momento que a gente mais ajudou as pessoas. Então, pô, se o cara tá na base, bicho, se o cara tá precisando de dinheiro pra sustentar uma família, pra não sei o quê, eu entendo, sabe, o tamanho do custo que eu tenho hoje, tenho 30 colaboradores, tenho uma estrutura grande, é pesada, a máquina fica pesada, 6 lojas, a estrutura é pesada. Difícil. Mas eu tenho uma fração que eu gostei pra caramba, porque eu tenho ela no meu coração. Hoje eu sou maior do que muita gente também. Mas sabe por que eu falo isso e falo isso com tranquilidade? Porque foi muita luta, mano. Eu me lembro quando eu chorei, não ficava no chão chorando ali, pô, não pensava que ia fechar. Você deve ter passado por coisa similar também. Mas você chorar mesmo, tal, botar a mão na cabeça, pedir a Deus ajuda, e você não entender o que está acontecendo. E aí você tá lendo mais esperto que o diabo agora e saber que tu tem um momento da vida. E eu acho que você olhar para tudo isso e buscar uma maneira de você também retribuir. E outro ponto que eu peguei na tua fala, né? Acho legal, galera, que uma vez numa oração minha, acho que Deus sabe muito que tá no coração, né? Da gente. Acho não, tenho certeza. E ele sabe quando a gente. E uma das passagens que você tem mais forte em mim, mas Deus sabe que eu sou um filho grato. Na oração eu pedi assim, meu Deus, eu sei que eu tenho muitos erros na minha vida, mas eu sou um filho grato. E gratidão é uma coisa que eu consegui enxergar também na tua fala aí. E a gente pode ter em cada momento desta vida, né? E se lembrar. E isso que tu olhou e falou assim, ó, hoje eu sou maior do que muita gente que não deixou lá atrás eu fazer meu negócio aqui e tal, eu tenho isso também comigo. Porque a maior vingança que você faz contra alguém que quis lhe prejudicar é você dar certo. Você dar certo na vida e aí o objetivo realmente é ser maior. Eu vi uma frase meio motivacional, sabe? A pessoa fala assim, não é contra ninguém, não é uma disputa, não é não sei o quê. Pô, a vida é uma disputa. E a vida requer essa energia, sabe? Quando a gente conversando aqui, vi a tua vibração de olhar pro negócio, tem que se emocionar um pouquinho ali e tal. Pô, a vida tem que ser vibração, a vida é uma disputa de ser melhor do que você mesmo e ainda poder ajudar alguém nesse processo, né? Isso mesmo é uma disputa com a gente mesmo, qual que são os nossos sonhos. Porque cada um deita no travesseiro aqui e pede alguma coisa para Deus e sonha com alguma coisa, né? Então, nosso desafio é com a gente mesmo, né? Exatamente. A gente tá bem, tá tranquilo, né? Tô tranquilo, tá tudo bem. Tem gente que sonha mais alto, né? E tá tudo bem, né? Cada um carrega o fardo que aguenta e que almeja também, né? Que a gente almeja, né? Às vezes, toda vez que eu quero reclamar de alguma coisa que eu tô na operação, né? Pessoal pedir tanto por isso aqui. Né? É. Inclusive, agora eu tava conversando com um amigo aqui um tempo atrás, ele também ia tomar uma passada de decisão, assim, de começar um novo negócio e tal. E aí acabou que não deu certo. E aí foi falar, acho que ele compartilhou com uma galera e todo mundo falou assim, pô, que pena que não deu certo, né? Então, caramba, que pena. Ele falou comigo, eu falei, rapaz, e aí, o que tu acha aí? Eu acho que você tomou a decisão certa. Maturidade te fez dar um passo para trás e jogar esse negócio para cima. Porque só a gente sabe o quão desafiador vai ser tomar uma decisão dessa. Porque depois que a gente toma o desafio de botar uma coisa para frente, de construir, de fazer, de operar, o trabalho é grande. O trabalho é muito grande. Então, quem está dentro do negócio ali, quando quer crescer, que sonha grande, a gente tem muito desafio, né? E quando é que tu botou a primeira loja de pé? Foi 2016. 2016. E onde foi? Eu, fazendo esses eventos de food truck, sim, né, nessa época eu já tinha um trailerzinho, já tinha, né, juntado um dinheiro e em vez de trocar de carro a gente foi investindo no negócio, né? Eu via muitos amigos que começaram comigo, já ganhavam dinheiro, já compravam uma caminhonete e tal. A gente comprava um trailer, né? Comprava uma mesa de inox, comprava um forno, né? Ia estruturando o negócio. E esses aí que compraram a caminhonete já mudaram de profissão rápido algumas vezes. Já foi. Ficou passado. Talvez nem conseguiu comprar a caminhonete, que não comprou a vista, deu só a entrada, né? E aí a parcela é alta, né? E aí eu fazendo esses eventos de food truck, fazia amizade e tal, e aí conheci um rapaz, um cara, né, hoje meu amigo também, o Bruno, e ele ajudava uma prima dele a fazer uma operação lá, de churros, e a família dele estava construindo um shopping lá onde é a minha loja principal, né, que é na Leonardo Mota. Aqui na Aldeota. Aldeota, perto da próxima Praça das Flores ali. Lá foi a primeira. Eu fui só nas duas. Eu fui ali que eu vou. Aí eu gosto de pegar lá do porco, como é o nome? Pula de porco? Não, é o do cubano. É o cubano, é o mais comum lá, é o cubano. E também já fui lá onde infelizmente pegou fogo lá. Sim, no Meireles. Então a família dele tava subindo aquele ponto, era uma casa, eles começaram a construir um mall lá.
Enquanto estava em construção, ele sabia que eu precisava de uma calçada para parar e tal, mesma coisa ali, meus amigos me ajudaram demais. E aí ele falou, Hugão, para na minha calçada lá, pode estacionar na calçada ali e paga um aluguelzinho simbólico, nada é de graça, né, claro. E ele precisava do dinheiro dele, assim como eu precisava do meu também, né? E eu pagava com o maior orgulho, eu pago o meu aluguel. Eu sou um bom pagador, cara. Quer fazer negócio comigo, tenha certeza que você vai receber. Porque uma coisa que eu não atraso é aluguel. Outra coisa que eu não atraso é imposto. Sim. Porque não vai dar certo. Se você não dá conta de pagar o aluguel e o imposto, é melhor você pensar no negócio, ele tem alguma coisa tá de errado. Sim. Então eu não deixo de pagar aluguel, não deixo de pagar imposto. E aí ele falou, cara, você me paga um aluguel simbólico ali, usa água, usa luz, né? Eu te dou uma energia, te dou um ponto elétrico e tal, e vai pra calçada parar. E eu comecei a parar o meu trailer na calçada. Sim. Enquanto o shopping dele construía, a loja onde tem a Leonardo Mota, subia aquele mall lá. E aí quando aquele mall tava pronto, né, ficou pronto, isso passou ali quase uns 8 meses, talvez. E aí ele falou, Hugo, beleza, tá pronto. Agora você pode entrar nessa loja da esquina. Abre uma loja pra você aqui e tal. Eu falei, Bruno, mas eu não tenho dinheiro, macho. Eu queria ter uma loja. Quem não tem sonho de ter uma loja? O meu sonho é ter uma loja. Sim. Mas eu não tenho dinheiro para ter uma loja. Eu era MEI ainda, não tinha uma empresa, não tinha CNPJ, né, que já tem recurso, não movimentava muita espécie naquela época, então não pagava imposto. Então isso é ruim, porque se você não pagar imposto, você não tem como comprovar que você tem que comprar. Você não tem rendimento. Então, como é que o banco vai te emprestar? Eu vendo não sei quanto por dentro, por fora é bom que esteja sobrando lucro, aí você esteja guardando, né, a caixinha, jogando dentro da caixinha, porque o banco só vai te emprestar com comprovação de renda. Isso. Ou se você comprou terrenos, comprou casas à vista e bota a casa de garantia e tal. Mas eu consigo recurso porque eu declaro muito imposto de renda, né? Pago muito imposto nas empresas e, consecutivamente, eu tenho um limite de crédito com os bancos. E aí ele falou, vem para essa ponta, para essa loja aqui. Eu falei, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Ele falou, beleza. Enquanto ninguém alugar, pode ficar na calçada. Se alguém quiser alugar e quiser que você saia, infelizmente eu tenho que priorizar a loja que está pronta, né? Sim. E eu aguentei mais uns meses ali, até que chegou um rapaz lá que queria montar um restaurante na esquina. Ele ia alugar o ponto e tal, ele me enquadrou, falou, tem um cara aí, eu não sei se é verdade, vou perguntar pra ele até hoje se é verdade. Na época ele me deu um enquadro, falou, tem um italiano aí querendo montar um restaurante italiano aqui. E a única exigência dele para alugar o ponto até agora é que você saia da calçada, porque ele vai usar a calçada com mesas, né? E você é um trailer, você tem que sair. Aí eu fiquei louco, né? Porque lá era minha fonte de renda, era o sustento da minha família. Eu estava 8 meses lá, então já estava com uma clientela estabelecida, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora, né? E aí Deus resolveu o problema pra gente ali. Meus pais estavam meio que num relacionamento, já num fim de relacionamento ali, né? E o momento foi que eles se separaram. E aí eles tinham uma casa que eles moravam lá em Manaus, né? Tinha um imóvel, o patrimônio da família era um imóvel. E aí eles venderam esse imóvel e cada um injetou na empresa 70 mil. O imóvel acho que foi 140, 170, pouco mais, foi uns 200 mil, acho. Sim. E aí tem os custos de vender o imóvel também ali, né? E TPI, Sim. as coisas. E aí cada um injetou 70. E aí eu peguei e falei, beleza, a gente vai montar essa loja com 140 mil. 140 mil, não sei para quem entende de negócio, se consegue entender o que você faz com 140 mil. Hoje não faz muita coisa, naquela época o restaurante não faz com 70 mil. Não monta muita coisa com 170 mil, principalmente restaurante, né? Porque eu queria ter forno combinado, porque eu vim de um restaurante muito grande, então meu sonho era ter aquela estrutura que eu convivia, né? Então eu queria ter inox, tinha de inox. E o El Chunch na minha mente era uma loja como a Leonardo Mota é, uma cozinha toda de inox. Eu queria fazer uma cozinha aberta, porque geralmente eu trabalhei em muito restaurante. E poucos deles têm a cozinha estruturada, né? Uma grande maioria, a cozinha é horrível, cara. Sim. As coisas são enferrujadas. E a cozinha ali é toda aberta, né? Eu falei, cara, minha cozinha vai ser de primeira, vai ser do nível de uma cozinha grande. E eu não vou ter condição de fazer um salão. Então o que eu fiz? A gente injetou esse dinheiro todo na cozinha e mais um pouco de dívida, né? Então a gente fez uma cozinha muito bonita, que a gente pegou aquele ponto no zero também, era um galpão, então não tinha nem piso, cara. Não tinha contrapiso, não tinha nada, era areia, sabe? Era terra, não era... A gente teve que fazer tudo lá. Sim. Então foi muito caro. E a gente fez uma cozinha muito boa, de inox, com a Fast Inox, a melhor empresa de inox que tem aqui. E o salão marromeno, né? Então o salão era inclinado assim, as mesas eram tudo inclinadas na calçada. E a cozinha era muito boa. Então eu foquei na cozinha. E aí, consequentemente, a gente conseguiu fazer uma boa entrega, né? Além do que o mercado entregava naquela época, foi em 2016.
Então eu tava um passo à frente do mercado ali. 2016 tava punk, viu? 2015, 2016 foi um negócio muito Você te punk, falar, como eu né? te falei aqui um pouco atrás, eu tava voando, eu tava empreendendo, eu tava crescendo, e o pessoal era o governo Dilma, né? Era. O pessoal, então, naquela época eu nem entendia Selic, mas era que a Selic bateu muito alto, 14, 15, que foi 17. Bateu, acho que foi 15 e 15,7. pouco, né? Bateu muito alto. Não tá muito distante agora, Ah, né? não, né? Tá pertinho. Mas assim, Selic muito alto pra tomar juro, né? Mas eu tava lá, bicho, empreendendo e crescendo e vendendo e crescendo, assim, e fazendo dívida e pagando dívida. E o mesmo no meio. E tá duro pra uns agora, e tem gente crescendo também nesse momento, né? Cara, Então foi ali que eu montei a primeira loja, a gente começou ela ali, e abriu, quando ela levantou as portas, tava lotado, porque o trailer ficava lá, então já tava aquecido, né? já, o mercado. E aí a gente começou a... Não dava pra te passar de maneira nenhuma, né? Engraçado que tu tava falando aí, o maior problema de todo empreendedor, empresário, que quando você quer montar o seu negócio, você quer que ele seja o seu espelho do seu sonho, né? E o seu espelho do seu sonho é um sonho completo, que ele seja muito bonito, sei o que e tal. E essa falta de maturidade, a gente ter essa capacidade de saber onde vai escolher, como tu escolheu a cozinha, né? Se tu tivesse escolhido o salão, tivesse a cozinha ruim, o pessoal não ia. Quem come, come pela qualidade, come pelo gosto que traz, pelo sabor. E depois você vai implementando ali para o ambiente ficar instagramável, agradável, coisa e tal. Mas comida é isso, né? Comida é sabor, comida é desejo. Pelo menos para mim. Entendo coisa nenhuma. Todo dia de manhã eu faço café da minha esposa, da minha filha. Ovo, queijo, orégano e sal. Faço ali, aí faço um pãozinho com isso e tal. E todo mundo que eu vou comer com esse desejo, né? Às vezes, claro, um ambiente confortável é legal? Mas você vai principalmente pela comida, na minha opinião, né? Pela higiene também daquele local. Né? E às vezes a gente erra porque você quer tanto aquele negócio tão pujante, tão agradável, a gente erra contraindo dívida que não é tão necessária. Aí tu focou na cozinha, acho que foi um diferencial pra ti. E a gente vinha de entender que o mercado do meu segmento ali, as hamburguerias era só uma janelinha, né? Que saiu o hambúrguer, assim. A cozinha, ninguém tinha contato com aquilo, geralmente todas elas não deviam ser tão estruturadas. Sim. A gente entende que é muito caro fazer um restaurante com a cozinha é muito caro. O salão hoje em dia também é muito caro, porque a galera enchiquetou muito, né? Sim. Então a régua tá alta. Bicho, a régua tá muito alta. Você vai ver alto. as operações aqui, são os grandes players do mercado. A galera tá sentando em cadeira de R$ 1.700, né? Tô louco, uma cadeira. Eu me lembro que comecei a empreender, a cadeira era R$200, uma secretária executiva boa, confortável. Hoje a cadeira tá R$500, bicho. Muito caro, cara. Muito caro. Hoje você não compra nada muito barato, não, sabe? Assim, principalmente salame, tá muito caro, Tá, aí me diz uma coisa, tu botou a primeira loja ali na Aldeota, aí quando foi a fase de cada loja mais ou menos que foi colocando? 2016, 2018 veio novembro de 2016, vamos colocar 2017, final do ano já, né? Aí novembro, cada um ano eu montava uma loja. Cada um ano 2018 eu montei uma, aí 19 a gente ia dar uma expansão grande, eu tava com um plano grande, aí eu comecei a me capacitar, por quê? Porque eu era cozinheiro, mas eu era comerciante, né? Sim. Então quando eu montei o El Change Leonardo Mota, eu fui pra cozinha, eu ficava na chapa e tal. E aí depois eu comecei a ver que tinham deficiências, o salão não tava legal, porque antes eu não atendia a mesa, era eu que vendia. Sim. Geralmente a configuração do food truck era meus amigos ali na chapa, montagem, e eu ficava no caixa atendendo as pessoas. Então eu fazia o pedido, né? Boa tarde, boa noite, não, o seu pedido. Então eu fazia o pedido, recebia do cara e jogava para os meninos prepararem ali. E aí, quando abriu a loja, eu fui para dentro da cozinha, porque aquele medo de soltar, o cardápio cresceu e tal, então eu tava ali dentro. E aí começou a ter uma dificuldade no salão, aí eu depois tive que ir pro salão também. Então fui pro salão, vou formar um time no salão, aí fui atrás do gerente, o supervisor, e vamos estruturar, vamos atrás, vamos entender as dificuldades, e aí fui pro salão. Aí depois que o salão começou a ficar ajeitado, aí eu fui para administrativo, né? Porque eu não tinha administrativo, eu só tinha um funcionário administrativo. Então ela fazia tudo, então eu preciso organizar meu financeiro, meu RH, preciso organizar meu estoque, eu preciso organizar minha produção, minha fábrica. Eu fui de passo a passo dentro da minha empresa. E aí gestão. Comecei a estudar estudar. Quando eu falo estudar, é sonhar com isso, é querer, é procurar, querer ser melhor, e procurar o caminho, falar sobre isso, pensar sobre isso, respirar isso e assistir sobre isso.
E eu comecei a ver, e via podcast, e assistia YouTube, e gestão, e consultoria, e fazia um curso do Senac, e uma palestra, o que tinha de gestão ali. Hoje em dia, assim, nem aguento muito essa palavra de gestão, porque já estou em outra fase também, né? Eu acho que já não estou em outra fase. Eu estou em gestão, 100% de gestão, né? Mas eu já sei o básico, né? O básico eu já sei ali, né? Então aprendi, né? Não é que eu já sei, eu aprendi. Então gestão. Aí fui lá, então passei para essa fase de toda a estruturação da empresa. Então, 2019 eu já estava falando, era de M&A, de private equity, sabe, assim, fusão e aquisição. Já estava estudando investimento, né? Investimento de aquisição, porque a gente estava a gente teve uma taxa de juros muito alta, mas depois, em 2019, a gente teve uma taxa de juros muito baixa. Acho que a Selic bateu 4,75, 3,75, bateu bem pouquinho. Cara, chegou quase 2. Chegou quase 2, 3,5, né? Então, assim, eu emprestei dinheiro barato nessa época, sabe? O Banco do Nordeste me ajudou demais. E eu comecei a perceber que o mercado, os investidores, estavam indo para o mercado aqui para investir. Porque investir no juro não estava valendo a pena, Selic muito baixo. Então eu comecei a ver que o pessoal estava investindo e comprando empresa, investindo em empresa, e gente crescendo com empresa. Isso eu sozinho, bicho, maluquice, né? Mas eu comecei a ser ousado, eu sempre sou ousado. Aí eu comecei a bater na porta de um de outro investidor, bati na porta até da Frânio Barreira, do Coco Bambu, fiz umas reuniões com a Frânio e vendendo um sonho, eu estava vendendo crescimento. Queria escalonar o El Church, sabe? Queria montar no Brasil todo, e vamos sair de Fortaleza, vamos pro Nordeste, e eu fiz um plano e comecei a descobrir o Canva, comecei a fazer uns PowerPoint mais bonitos, entendeu? E aí eu botava essa pastinha embaixo do braço, eu mesmo, né? Não, hoje eu olho minha apresentação e falo, meu Deus, que coisa horrível, velho. Não tinha nada de... Não, tava bom, sabe assim, mas tava longe do ideal, né? Pro nível dos caras era, pô, aquilo ali é muito amador, né? E eu sonhando, cara, sonhando. E aí eu queria vender, expandir. E aí eu tinha montado uma outra marca, eu tava querendo falar de expansão, já tinha ido em Recife, queria abrir uma loja em Recife, tava prospectando lá, tinha cerveja própria, já tinha distribuído minha cerveja em todos os supermercados quase do Nordeste, já tava até em Brasília vendia cerveja da El Church já, Nordeste todo, então eu tava numa fase trabalhando demais, assim, me articulando muito, trabalhando demais. E aí veio a pandemia, né? 2020. Aí eu tava negociando, assim, cara, eu tava tendo rodadas boas de negociação, e ia e voltava, aí a pandemia entrou, né? Aí quando a pandemia entrou, aí cessou tudo, né? Dia 18 de março de 2020, eu me lembro. Foi quando eu assumi a presidência da AGE Fortaleza. Parou tudo, velho. Aí cessou. Eu tava alugando um ponto para montar uma outra marca, eu tava conversando com os investidores para expandir o El Church, tava quase fechando uma loja em Recife, ia começar da minha passada, esfriou. Aí esfriou nada, né? Entrou uma crise, né? Uma crise gigante, a empresa quase que tomou muita dívida, mas graças a Deus a Selic estava baixa. Então, deu para rodar. Naquele governo ali, né? Tava baixa a Selic. E aí deu para tomar juros, né? Então, imagina se eu tivesse tomado o juro com a Selic de 14. Se hoje entra uma crise e eu vou emprestar dinheiro, talvez eu não tinha saído tão bem, né? Sim. Porque eu saí bem porque eu emprestei dinheiro a 3,5 ao ano, né? É porque quando tu fala em emprestar dinheiro, da percepção que tu tá emprestando, não que tu tá tomando, entendeu? Tô tomando empréstimo. Eu batia no banco e pegava dinheiro, né? Então emprestei dinheiro, peguei emprestado dinheiro a 3 e pouco, 4,75 ao ano. Sim. Eu emprestei dinheiro do Banco do Nordeste. Então era um juros imenso. Era de graça, né, cara? Então isso segurou meu negócio, porque eu perdi dinheiro, eu vendi mal precificado, aí entrou só delivery, todo mundo no delivery, todo mundo fazendo promoção no delivery, e eu fazendo promoção, imagina, cara, era frete grátis, era um hambúrguer por R$19. Então, assim, perdendo dinheiro mesmo. Perdendo dinheiro. Para manter o fluxo de caixa, para manter a marca, para manter a marca, para não cair, para ficar na cabeça das pessoas. E era campanha de marketing o tempo todo, e pensando, e a mercadoria vai estragar, e como é que faz, e demite todos os funcionários. Uma loucura, cara. Bicho, meu pai já teve padaria, sabe? Eu trabalho com uma criação bem feita, uma criação que o filho trabalha desde novo. Eu trabalho ajudando meu pai desde 6 anos de idade. E eu sei o quanto o mercado de alimentação é brutal e é impiedoso no sentido de que, pô, tu tá fazendo teu trabalho aqui por nada, o mercado estragou, tu perdeu 15 mil conto ali e tchau imenso. Não tem que reclamar, não tem que fazer nada e vai correr atrás, isso vai ser monstruoso, né? Hoje, para a tua gestão, aí pensando em ti assim, pô, tu acabou de perder lá o restaurante, contasse um pouquinho sobre isso aí, como é que foi a situação, como é que tu tá vendo isso hoje,
porque depois eu queria também que tu passasse pra gente, pô, como é que tu falar tanto de gestão, cara, até teve uma época na nossa vida que tu foi tanta gestão que a gente abusa. Isso é uma moda do brasileiro. Eu disse assim, pô, a gente fala tanto de uma marca que aí... Manuel, a bichinha. Aqui, meu filho. Isso é uma moda do brasileiro que te fala tanto de gestão, de coach, de umas palavras, de M&A, depois de EBITDA, depois de DRS. Você fala isso tanto na cabeça da gente que a gente, pô, tô cansado de ouvir sobre isso, né? Mas eu queria escutar muito de ti como é que é ter essas 6 lojas em operação. Tu falou que tem outros negócios também, puder me contextualizar um pouquinho. E como é que foi perder essa loja no momento atual? Eu sei que o Brasil não é fácil, o Brasil não é para amador. E no mercado de alimentação, menos ainda. Mas como é que foi essa situação e como é que tu tá... Pô, eu vou sair dela dessa forma. Quando eu falo primeiramente de M&A, de EBITDA, né? Porque eu me lembro, cara, quando eu fui na minha primeira reunião de contabilidade. Sim. Já que estamos aqui na Control Parks. Sim. Eu fui na reunião com o meu contador, né? Começando a ter um contador e tal. Minha mãe já mais madura, já tinha supermercado, já tinha envolvido falar mais de imposto. Esse cara começou a falar tanto, eu não entendia nada, cara. Eu tava na reunião de corpo presente. Sim. Mas eu não assimilei nada. Eu não entendia o que eles estavam falando. Não entendia. E eu saí de lá muito frustrado comigo mesmo de não entender o que estavam falando, sabe? Que eu não entendi nada na reunião. E eu fiquei indignado comigo, cara. Eu falei, eu preciso aprender. Não é, montar uma hamburgueria, vamos falar, a gente é uma hamburgueria, né? Não é sobre fazer hambúrguer. Sabe? Fazer hambúrguer é uma das coisas aqui. É muito mais além de fazer hambúrguer. Então eu tive que me capacitar, eu tive que ir atrás do conhecimento, porque eu não sabia falar de imposto, pô. Imagina falar de financeiro. Sim. Né? Imagina falar de gestão, né? De indicador. Eu não sabia fazer aquilo. Então, eu fui estudar, eu fui buscar conhecimento. E hoje, né, a gente fala que a gente não aguenta mais falar sobre isso, é porque hoje eu já consigo conversar com o contador, sabe? Já consigo ter uma conversa com um advogado, já consigo falar sobre fusão, aquisição, sobre M&A, sobre private. Né? Eu já consigo olhar minha DRE mensal e com poucos indicadores ali, uma visão de dashboard mais simplificada, eu consigo saber onde está o problema, sabe? O problema está aqui, nesse indicador. Sim. O problema não está no CTO. O aluguel está em 5%. O problema não está na folha. A folha está em 18%. O problema está no CMV. O CMV está em 40%. CMV 40%. Ou então o problema não está no CMV. O problema está no CTO, que é 12%, 15%. Então o custo de ocupação, o CTO, está em 18%. Né? O problema está aqui na folha. A folha está 25%, 28%, como já estive, 32%. Sim. Então por que meu negócio está dando dinheiro? O problema está na mercadoria, vão apertar, vão aumentar o preço. Não precisa aumentar o preço. O CMV está bom. Tem que abaixar a folha. Então tem que vender muito mais, sabe? Então hoje, eu digo que eu tenho não é que eu tenho um abuso, né? É porque hoje eu consigo fazer uma leitura. Sim. Consigo conversar com as pessoas, porque eu me capacitei para isso, sabe? Bacana. E hoje eu gosto de ensinar também, porque se eu falar que eu não gosto de gestão, como é que eu vou dar aula para meus alunos? Então hoje, graças a Deus, eu adquiri um repertório. Tu dá aula também? Sim, eu sou professor também. Da onde? Eu por muito tempo, eu já dei aula da prática. Sim. De gastronomia prática, né? Mas há alguns anos eu me sinto preparado para dar aula de gestão também, né? Sim. Eu tenho isso na vivência, né? Tem 6 lojas, dá para assinar alguma coisa, né? Aí, né? E assim, cara, a gente começou pequeno e eu tive que buscar esse conhecimento, assim, sabe? Ninguém botou na minha mente, assim. Eu precisei falar, né? Como é que eu ia estar aqui hoje no podcast com um contador, né? Conversando sobre o quê? Né? Que a gente ia falar sobre isso aqui, né? Então, eu sou um bom contador de histórias, mas eu também entendo de gestão demais, assim. Sim. E o El Chancho, ele começou pequeno, foi crescendo, né? Então, da mesma forma que em 2019 eu estava muito aquecido, muito feliz e a pandemia esfriou tudo, mas ao mesmo tempo ela trouxe muitas lições. Eu peguei alguns processos trabalhistas na época, foram 13, somaram 3 milhões ali a pedida, mas não deu nem... Loucura. Não deu nem 5% disso, claro. E eu tinha lacunas abertas lá, de jurídico, sabe? Então elas serviram muito para eu aprender, cara, porque eu fechei todas elas. Sim. Não tentado dividir mais. E era uma besteirinha, cara, assim, tipo, eu fazia certo, mas eu não tinha uma assinatura do sindicato, sabe? Sim. Porque eu fazia rateio de gorjeta, só que eu não era homologado. Olha que merda, Brasil. Porque eu fazia do mesmo jeito que eu faço hoje. Só que eu fui processado porque o sindicato falou assim, ok. Hoje eu tenho a validação do sindicato, faço o mesmo rateio,
do jeito que eu fazia antes, Sim. da mesma forma que eu fazia antes, mas o sindicato, eu pago uma mensalidade para ele e ele me valida, sabe? E hoje eu posso fazer, né, sem ter teto de vidro. Então eu aprendi muito com a dor. Eu acho que a dor ensina demais. Ensina. Então eu perdi muito, aprendi perdendo dinheiro, aprendi na dor, sofrendo demais, sofri muito por isso. Achei que ia quebrar diversas vezes a minha vida. E isso deu uma reviravolta, sabe, em mim ali. E esse incêndio novamente, porque esse ano era um ano que estava tudo sob controle. Minha vida estava muito controlada. E eu estava até acomodado. Acomodado não, porque eu continuo. Ano passado eu abri 3 empresas, cara. Foi um ano bem bom pra mim, assim. Poxa. Bem desafiado, bem bom, né? Bem bom, mas de muito trabalho, muito desafio. Alguns cabelos brancos, né? Tenho alguns cabelos brancos adquiridos. Meu sonho é ter cabelo branco, eu tenho medo de não ter. Pois é, o teu não tem, né, macho? O meu... Eu tenho um pouquinho, mas eu quero ter mais. O meu dá pra ver já, né? Dá não, pô, tô vendo nenhum Dá daqui não? Sério? não. Ah, que Tá bom. ali, na lateralzinha tá. A Já câmera tem. vai pegar. Já tenho alguns aqui. Minha barba, se eu deixar ela crescer, ficou toda branca. Acho que pandemia pra cá, eu fiquei com um quadrado. Estresse mesmo, né? E aí eu tava numa fase de vida, não sei, não vou achar uma culpa pra isso, não. Mas de fato, esse incêndio ele me fez pra... A gente pô, tava uma loucura. Não tava programado, foi um acidente. Um curto elétrico, né? E a gente saiu da zona de conforto total, porque, meu Deus do céu, a gente perdeu uma unidade. Essa unidade não vai voltar tão fácil, vai ser difícil. Falando assim, parece que tá tudo bem, eu falando, né, hoje tá um dia legal, sorrindo muito, mas tá difícil, né? Muito difícil. Pro El Chante, difícil porque a gente tinha uma despesa de 100%, o que sobra é muito pouquinho. A gente trabalhou com padaria, Sim. o que sobra é muito pouquinho, pouco. então passa muito pelas nossas mãos, mas se você não administrar isso com muita maturidade, A margem é baixa. a margem é muito baixa. Então, pra você Qualquer erro vai tudo embora. e você tem um processo trabalhista, tem alguma coisa que perde, estraga uma câmara fria, perde o que está lá dentro, sabe? Então, cara, se você não olhar o indicador, você perde muito mais dinheiro do que ganha. Sim. No decorrer dos 12 meses de um ano. Acho que você deve ganhar dinheiro em 3 meses do ano e perder os outros 8, 9. Então é sensível e quando a gente perdeu esse faturamento lá, a gente olhou assim, eu com minha sócia e falei, e agora, meu Deus do céu, o que a gente faz aqui, né? Por onde a gente começa? Volta para trás de novo? Fecha a loja, sabe? Mas a gente está sendo persistente, está contando com a ajuda aí do proprietário do imóvel, que deu um desconto no aluguel, Sim. mas não deu tudo. Sim. Ninguém dá. Não dá nada. E não tem como dar. Não tem como dar. Ele tem as responsabilidades dele também, os investimentos dele. E é isso. Pode me ajudar. Eu adoro ser ajudado demais, sou grato demais por quem me ajuda. Mas se o cara chegar pra mim e falar, Hugo, eu só consigo ir até aqui, eu vou falar, obrigado. Né? Dá pra ir falar um pouquinho? Não dá, é até aqui. Não dá mesmo? Não dá, beleza. Mas o empresário tem que pedir, né? Tem que pedir, porque é difícil, cara. É difícil. É muito difícil. Mas a gente sabe, assim, cara, o cara falou não pra mim, eu vou ficar putinho. Cara, beleza. Ou eu fecho, ou eu desisto, eu mudo de ideia também, meu irmão. É isso. Sabe? E a gente tá lutando pra continuar ali, né? Crescendo. Quebrar, não vamos, graças a Deus. Não é opção. A gente se endivida de novo. Acho que todo mundo que assiste uma grande maioria das pessoas que assistem esse podcast, acho que vem do empreendedorismo, talvez, ou 100%. Tá no comércio, tá no varejo, então vão entender o que eu estou falando aqui. É difícil fechar a conta, né? E a pandemia me endividou 5 anos para frente. Porque lá em 2020, no dia 18 de março, eu bati nos bancos, né, logo depois ali, e fui pegar dinheiro. E eu parcelei isso aí em 60 meses. Né? Então, por incrível que pareça, quando aconteceu esse acidente agora, eu estava pagando a 58 de 60, sabe? A 57 de 60. Sim. Então, eu estava acabando. E eu estava por baixo aqui antes daquele acidente acontecer, comemorando que agora talvez eu ia comprar uma caminhonete para mim, uma Hilux, um sonho de todo mundo ter uma CW4. Né? Sim. Eu falei, meu Deus, eu vou deixar de pagar meus impostos. A pandemia vai acabar agora, porque para mim tá acabando agora. Mês que vem eu acabo minhas parcelas. Eu falei, pronto, 5 anos depois, consegui sair da pandemia. Teve gente que saiu lá atrás, né? Principalmente quem recebe alguma coisa ali mais certa, né? Voltou o emprego, voltou o salário. Difícil. Mas eu não, eu vou sair da pandemia, não sair não. Eu vou sair agora, nos próximos meses da pandemia. Acaba a última parcela da pandemia para poder ficar com a empresa aberta. E aí vem um outro desafio. Né? Sim. Então as coisas não são fáceis na nossa vida, elas são muito duras, muito difíceis. A gente fica tentando achar um culpado, mas eu prefiro colocar isso no... Eu sou o culpado dos meus próprios sonhos, dos meus desafios, né? Sim. Eu almejo crescer, então é desafiador.
quero continuar crescendo. Não fico no primeiro quebra-mola, não no primeiro buraco na minha frente. Então, quando vinha terminando essas parcelas, a gente voltou a receber uma outra pancada. Então, pessoa física fica pro lado, né? O meu carro deixa quieto. Ao contrário, eu vendi um carro que eu tinha, eu tava andando num Compass, né? E eu vendi ele, ficou com a minha mãe, mas estava quitado, era uma responsabilidade dela, acabou a parcela. E eu fui para um Polo. Cheguei na Volkswagen, falei, qual é o carro mais básico que tem aí, o mais barato que você tem, o de entrada. É esse aqui. Fui lá e comprei o carro zero, meu primeiro carro zero da minha vida. Foi um Polo. Um Polo. Um Polo, Polozinho, 1.0. Eu passei 10 anos com um Prisma. É isso aí. Prisma pretinho. É isso aí. Eu adoro meu carro, estou feliz demais com ele. Acabou de bater 10 mil quilômetros, vai para revisão amanhã, 10 mil. Maravilhoso, tá me servindo muito bem. Não poderia ser diferente na minha fase de vida agora. Sim. Né? Meus objetivos nesse momento são outros. E a gente agora vai se endividar novamente. Então, como é que a gente vai pagar isso aí? Fazendo dívida, né? A gente vai bater nos bancos com uma Selic mais alta, então mais duro de tomar juros, né? Mais difícil de se endividar. Mas a gente vai tomar risco de novo e vai jogar isso para 5 anos para frente. E contar com trabalho, com fator sorte, com o governo, com o que vier, com chuva, sol e imprevistos, a gente vai pagar a dívida de novo. Tu já leu o livro chamado Na Raça, do Benchimol? Não, mas eu quero que você me mande. Eu vou te mandar pra tu ler ele. O Benchimol também é uma história pancada, viu? Tem o que eu gosto, que é o lado difícil das situações difíceis. Isso, não, mas esse do Benchimol, eu não li esse ainda, mas do Benchimol eu já li já. E é muito engraçado. Você acha que o Benchimol é um cara... Ele deve ser extremamente inteligente pelo que ele construiu, é um império empresarial, né? Mas, cara, pra mim ele é um cara bruto. Ele é um cara que ele tinha um sonho, ele tinha um objetivo e foi buscando as alternativas. Rapaz, é loucura. Ele comprava e vendia vale transporte, vale alimentação para poder sobreviver uma época em BH. Porque foi para BH, porque o mercado do Rio não deu certo para ele não conseguiu nada em São Paulo. Você com quantos anos já? Isso aí, tipo a gente, assim, uns 30 e pouco? Era. E a mulher dele, que é sócia dele hoje, participou do negócio, ele vendeu a caminhonete dele. Também. Cara, não existe nada fácil. Acho que outra coisa que eu peguei aqui pra galera entender, eu também tava falando muito nos outros podcasts, que não existe nada fácil, não existe nada de graça. É muita raça, sabe? Tu pode botar lá no El Chancho, na raça. Na raça, porque é muita raça isso aí, bicho. Né? Passar por esse desafio e reconstruir todo o restaurante. E o endividamento do restaurante é muito alto, o imobilizado é absurdamente alto. O ROI é baixo, qualquer margem você perde. Tu falou aí de indicadores, mas eu queria te fazer uma pergunta agora, sabe, Hugo? Hoje, quando tu olha para o teu restaurante, quais são as 3 principais áreas que tu olha hoje e tem muito cuidado em... Poxa, isso aqui eu tenho que ter medo. Cara, eu olho para compras, né? Se você comprar mais do que você deve, o lucro vai estar ali. Se você vacilar na compra ali, é de lá que vai estar seus 10, 12% de lucro que vai sobrar no final. Sim. Folha de funcionário. Sim. E aluguel. Que é a ocupação. É os 3 pontos principais que tu olha hoje. Eu gosto de trabalhar com aluguel ali. Eu gosto de trabalhar. O ideal é trabalhar com aluguel de 5%, né? Com uma compra ali de 35%, né? Um CMV de 33%, talvez. Sim. Mais perto de 30% possível. E folha, eu gosto de usar ali um 18% de folha. De folha. Tá legal. Que aí, somando isso aí com o resto, acho que sobra ali uns 12 no final. E teu CMV, tu trabalha ele oscilando mais ou menos confortável em quanto? Eu vou ser sincero pra você, são fases e fases na gestão da empresa, né? Eu podia estar aqui falando que eu estava analisando tudo. Cara, a gente não tá, meu escritório tá improvisado lá. Sim. E faz alguns meses que eu não tô conseguindo fazer um compilado disso. Inclusive, a gente se conheceu aqui porque eu tô atrás de uma empresa para fazer meu financeiro. Sim. Né? Meu BPO financeiro, né? Então, eu tô terceirizando meu financeiro agora, para que eu possa botar na mão de alguém para me deixar um indicador. Eu sou muito bom de olhar indicador, só que eu tô com uma dificuldade de construir ele nesse momento. Sim. Já fui diferente, tive uma fase diferente, meu time já olhou para isso de uma forma diferente, mas a gente às vezes fica apagando incêndio, né? Sim. Então o foco agora do meu time não tá dando conta de fazer isso. A gente estava olhando para outra coisa, a gente estava crescendo, então essa minha parte de retaguarda nos últimos talvez 2, 3 anos aí a gente fez vista grossa para ela. Né, entendi ali o caixa, tava dando certo, tava pagando, meu financeiro falava que tá tudo bem, tipo assim, a gente antecipava cartão de crédito. Sim. Aí perdia 2% aí, talvez, e a gente parou de antecipar. Quando a gente parou de antecipar, é um sinal bom. Tô recebendo com 30 dias, meu fluxo de caixa tá funcionando, tá tudo sob controle, sabe? Mas eu tô voltando agora porque é o momento também, né, do financeiro
me dar um dashboard melhor. Nesse momento, que é um momento de crise, a gente tem que estar olhando as vírgulazinhas dos percentuais ali, dos mínimos percentuais do 1%, o 0,5%. Então, a gente está fazendo essa fase de estruturação para que eu possa continuar acompanhando ali. Né? Ele pergunta muito o CMV, o pessoal acha, muita gente pode achar até uma coisa fácil, né? Mas o CMV em restaurante, ele flutua demais. E ele flutua pela questão de demanda. Só que a demanda em restaurante não tem muitas variáveis, mas o mercado em global, na abertura de uma nova loja em Fortaleza, qualquer coisa, isso faz a flutuação da demanda do CMV e é uma coisa muito frenética, né? E agora a gente está com uma oscilação de preço muito grande. Não tá igual aquele Brasil dos anos 90 que eu não vivi, que você ia de manhã no supermercado, tava um preço, ia de tarde, tava outro. Não tá desse jeito, não, mas as coisas estão flutuando muito, né, cara? Então, eu montei uma operação nova agora, a Crazy Cats, ela abriu em outubro do ano passado, uma operação de churrasco grego. A gente fez churrasco grego? É um churrasco grego mais moderno, sabe? A loja é moderna, o produto não é aquele produto no pão carioquinha, é um produto mais fidedigno ao produto grego mesmo. Sim. É um pão pita, com molho de iogurte, hortelã, Onde pepino. É que é essa loja? Barbosa de Freitas. Barbosa de Freitas? Próximo ali ao Del Passeio. Como é o nome dela? Crazy Cats. Crazy, C-R-A-Z-Y, Cats de gato, C-A-T-S. A marca é linda, um gatinho bem legal, assim. O brand é legal, o brand é meu. E lá a gente começou trabalhando com uma carne, a gente trabalha com chão duro lá. E a gente, quando montou, a gente vendia o sanduíche de R$25, é bem acessível, né? Sim. Agora já aumentou para 28 e vai ter que aumentar para 32, 34, porque tá difícil demais. O CMV tá alto, a gente fechou a reunião agora e o CMV tava em 40. Poxa, aí não tive lucro. As pessoas olham agora que eu passei por uma reunião um dia desse, a pessoa falou, rapaz, mas você tem 3 empresas. Eu falei, tá bom, qual que você quer saber que não tá dando lucro? Que tá dando menos lucro, que tá menos negativo, né? Porque você me vê de 40, era para estar 30, 10% tá ali. Então o nosso lucro esse mês foi um pouquinho pro CMV, um pouquinho pra folha. Sim. Porque eu abri muito forte, é ruim inaugurar muito tracionado. Porque como eu sou um sócio, a gente tem muito poder de marca, ele também é o Donadel, ele também tá conhecido no mercado há muitos anos. Então a gente fez muito marketing. E a gente abriu muito forte. Mas depois a gente estabilizou, sabe? Numa queda aqui e estabilizou. Entendemos que aquela realidade não era aquela realidade, né? Para Fortaleza não existia. Então a gente lançou muito forte a marca. Então a gente colocou muito funcionário, vendendo demais e comprando muito. E a gente botou muito funcionário. E quando chegou para a realidade, a gente sai, dispensa. Equalizando. Eles mesmos foram saindo, assim, né? Porque existe o turnover também ali dos primeiros 3 meses, né? Uma galera sai ali, entra e sai nos primeiros 3 meses. Então a gente desceu isso aqui e a gente estava estabilizando na faixa correta para o faturamento real. Então eu estou perdendo um pouquinho lá na folha e no CMV. Sim. Mas eu comecei comprando carne lá, colchão duro de R$27. E no outro mês era 32, 33. Aí na outra semana era 37. Loucura, assim, loucura. Aí voltou de novo, mas voltou para 32 e voltou para 27. Porque as coisas, a inflação, ela faz o quê? As coisas aumentam. Elas aumentam muito. É igual o Donald Trump, né? É a mesma estratégia do Trump. Ele sobe lá para cima. Então hoje é 27, agora é 40. Aí você fala, meu Deus do céu. Não, relaxa, semana que vem abaixa, mas abaixa para 33. Não volta para 27. Volta nada. Não volta mais porque era antes, né? Fecharam um acordo, Donald Trump e China. Fecharam um acordo. Eles vão baixar tarifas agora. Começar a baixar tarifas durante 90 dias. Os Estados Unidos vai baixar, a China vai para 10, os Estados Unidos vai para 30 de tarifa. O Donald Trump ele negocia assim, né? Então eu percebo muito isso. A carne, por exemplo, ela sai de 27 para 39, paguei R$39 o quilo. Então imagina você vendendo do próximo 25, pagando R$10 a mais no quilo, é muito no final do mês. Não dá, o lucro tá ali, o prejuízo tá ali. E aí depois de 39 ela voltou para 34, sabe? E é isso, assim, sabe? Então a gente vai olhando esses indicadores, vai gerindo esse CMV, né? Tem que ficar de olho no preço das mercadorias. Às vezes, CMV é difícil de entender, então eu prefiro cruzar compras, porque compras se você é pequeno, você fica falando pro cara fazer, contar o estoque, não conta, cara. Os funcionários não conta. Você vai falar para ele que o CMV real, pesar o alface, pesar o tomate, não consegue controlar, é difícil. Eu sei porque eu já fiz isso. Sim. Vem muita consultoria e vem uns coaches querendo fazer Bota um processo que não existe. E tem que contar a latinha de refrigerante que saiu, cara, muito difícil. No dia a dia não se aplica, sabe? Então compras é mais fácil. Porque você vai botar uma pastinha aqui, ó. Comprei notinha nessa pasta. Comprei notinha nessa pasta. Notinha nessa pasta. No final do mês você vai lá, soma aquela pasta, cara. Você tem um indicador de compra. Então, o CMV é ideal, tá em 28, 30. Tá bom, mas compra pode estar em quê? 35?
sabe? Acha o indicador de compra ideal para o seu negócio. Ah, tá em 40, aumenta um pouquinho o preço, vê se ela desce para 35, sabe? É mais objetivo e mais prático, muito fácil, cara, porque assim, isso que eu quero poder compartilhar com as pessoas, porque na prática a gente sabe que funciona, que não é falando, porque tem muito coach, assim, bom, o cara te motiva, te ensina ali a forma do CMV, que eu nem sei de cabeça mais, estoque inicial menos estoque final, dividido pela compra, pelo faturamento, é isso? Sou dislexo inicial, não, mas faz parte. Mais compras. É porque é o seguinte, você tem que ser bom no que você faz. E você é bom. E você precisa de pessoas boas. Eu boto aqui no Google, eu vejo essa fórmula e faço. Exatamente. Porque eu não me lembro assim estoque inicial, mais compras, menos estoque final. Menos estoque final. Mas aí tem um detalhe. Nas compras, você também soma o custo dessas compras. Que aí divide pelo faturamento para dar o indicador, o percentual. Para dar o indicador, o percentual. Que bota o percentual mais que o real, nominal, exatamente. Né? Mas assim, cara, eu sei como é que faz ele, né? Mas eu esqueço porque eu sou dislexo, eu não sei o que é esquerda e direita, sabe? Mas eu vou no Google, escrevo aqui e faço a conta, bicho, né? Um ponto fundamental que eu quero botar na cabeça das pessoas, por exemplo, poxa, eu não sei cozinhar, eu vou fazer uma culinária na minha casa? Não, eu vou chamar um amigo que gosta de cozinhar e faz total. Tem que saber do meu business, é isso que tem que ser forte. E você tem que buscar os melhores em outras áreas para completar. Por exemplo, se tu for querer controlar o peso da alface, a perca da alface, não sei o que, a perca de carne, nessa miudeza que vai ser irrelevante sobre o teu montante, que é legal e é importante, mas imagina só, tu vai ter quantas pessoas para fazer isso? A pessoa que vai fazer isso vai ser um custo adicional na tua operação, que muita gente não enxerga. Essa maturidade ela é muito importante, você controlar o estoque. Hoje a gente está nesse nível em algumas operações que são mais simplificadas, como a Crazy, que eu tenho 3 itens de comida, frango, carne misto, Coca-Cola, Guaraná Antártica e água, sabe? Eu consigo bater quantos pães saíram, com quantos pães entraram, consigo bater quantas latas de refrigerante entraram, saíram, fecharam, porque o negócio já nasceu para ser isso, com uma dor que eu tinha. Agora, quando você tem um cardápio gigantesco de um restaurante, uma churrascaria, bicho, um self-service, como é que bate isso aí? É loucura, cara, não bate. Agora, o CMV, ele é muito importante, você saber quanto você gastou no alface para fazer o seu sanduíche, quanto custou a sua carne para fazer o seu sanduíche, quanto custou o seu pão, para você saber que seu sanduíche custou R$5 e que você vai vender a 15, praticando um markup de 300%, sabe? Então, o CMV ele é muito importante para você precificar. Mas para controlar a gestão, eu prefiro usar um indicador de compras para quem não tem uma maturidade de time de gestão. Se eu tenho um time mais compacto, é um negócio pequeno, não adianta pedir para os funcionários. Bicho, os caras saem de lá meia-noite, 1h da manhã, morto. Você vai mandar o cara contar estoque? Não vai. E quando conta, erra. Porque é difícil, cara, sabe assim? Então essa vivência da prática ensina isso pra gente. Não, melhor que não fazer, vamos fazer por outro jeito, né? Que também dá certo. Dá certo. Sabe? É só outra forma de olhar. Mas, cara, não é de outro jeito. É porque é um indicador que você constrói, que você controla e dá certo pra ti. E tá correto. Sim. Tá muito correto isso, entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta pra ti aqui. Hoje, qual é a tua expectativa para 2025? E a gente aqui encaminhando aqui já finalmente, que a história da acaba, que a gente fica aqui se vibrando e tal. Marcar 3 episódios. Marcar 3 episódios até mais, porque me chama muito contagiante ver um cara passando pela dificuldade que você tá passando, que não é fácil, né? De parabenizar por isso, porque sei que todo mundo que empreende é um herói. A galera não entende isso ainda tão bem. Então, eu digo assim, que se você acha fácil, monte uma operação igual do cara e dê conta, sabe? Qual é a tua perspectiva para 2025? E eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que vão escutar esse podcast, que quando ele sair e tal. Quando o Hugo for se aposentar, qual é o teu legado? Eu gosto de pensar em legado. Não sei se tu gosta de pensar dessa forma, mas eu gosto... quando o Valdemir deixar de tocar a contraparte, deixar de tocar os negócios que eu tô tocando, qual é o meu legado, entendeu? Eu penso muito sobre isso. É um combustível para mim. Se você me perguntasse isso antes do incêndio lá, eu ia te responder que esse ano a gente ia continuar crescendo com o Chancho. Provavelmente eu ia montar mais uma outra unidade, provavelmente talvez até mais de uma, talvez duas, a gente ia continuar crescendo, mas agora é hora da gente reconstruir, né? Então a gente parou, puxou o freio de mão de tudo, né? O negócio deu uma derrapada para um lado, para o outro, né? A gente ainda está colocando ele no eixo e agora o foco é reconstruir o El Chancho. Mas há alguns anos, talvez não muito mais que 2 anos, eu venho querendo diversificar meus negócios. Por quê? Porque eu escutei isso aí de algum podcast, de alguém que alguém que eu admiro, algum coach, algum mentor, né? Que eu admiro. E eu falei, cara, eu vou diversificar meus negócios.
E eu gosto do varejo, eu gosto do comércio, assim, né? Eu ainda não cheguei no patamar de investimentos, por exemplo, para investir, para ganhar uma rentabilidade de 1,5 ao mês, né? Assim, isso para mim não paga minhas contas, né? Eu tenho que correr atrás de lucros de 10, 15, 20. Então, eu estou diversificando meus negócios. Eu comecei a diversificar no passado, né? Eu tenho o El Chant, montei a Crazy Cats, mas eu percebi que é um erro diversificar no mesmo segmento, porque sofre igual. Então, se eu tenho uma sazonalidade do setor de alimentação e minhas empresas são de alimentação, né? Não, eu sou pequeno, cara, eu não sou grande, assim, então qualquer impacto pequeno, eu sofro com isso. Eu deixo de receber meu salário, por exemplo. Dói na canela, né? O primeiro que corta é o meu, cara, assim, sabe? Vai cortar despesas, o meu prolabore cai pela metade, sabe? Assim, e eu faço isso eu que sugiro. Cara, apertou, a gente vai demitir 2 funcionários, vai cortar meu salário. Corta meu salário, eu baixo meu custo de vida. Ele já é baixo para isso, né? Então, a gente corta salário. E aí eu montei outra empresa de alimentação e eu percebi que eu sofro quando a carne aumenta para o Chant, aumenta para Crazy, sabe? Assim, se aumenta a farinha, aumenta para os dois, sabe? Então, eu estou diversificando. Eu estou gostando muito do varejo. Esse ano eu montei uma operação de Havaianas. Eu estou no varejo popular ali também, sabe? As minhas duas marcas, a El Chant e Crazy Cats, são para um público de classe média, sabe? Um público AB, sabe? Eu estou ali mais ou menos nessa fatia. E agora eu quis ir para o CD, sabe? Então eu diversifiquei, saí de alimentação, estou no varejo popular, né? Vendendo chinelo. E montei a minha primeira loja de Havaianas, sou bem contente, estou feliz ali de trabalhar com o povo ali, achei muito legal. Então eu tenho planos esse ano ainda de montar mais outra loja de Havaianas. Eu também dei muita aula, como a gente estava falando ali, muita aula também há uns 3 anos atrás. Ali eu estava muito na aula presencial. Quando lançou o mercado online, eu não entrei nele. Acho que porque eu estava muito concentrado em salvar minha empresa, era a pandemia que explodiu aquilo ali. Sim. Então eu não tinha inteligência emocional para trabalhar no online. Eu estava de fato no campo, tocando meu negócio, né, e salvando as minhas empresas ali. E agora eu estou com vontade de voltar para isso, sabe? Para o presencial também. Então eu estou preparando material aí de gestão, de como gerir empresas nos momentos difíceis mesmo. Eu acho que eu chegar e falar bonito, de como é que é a teoria, né, é legal também, motiva, é motivacional quando você fala que tá bem, que a fórmula do sucesso é essa, isso é motivacional, mas eu tenho uma experiência de campo do real, né? Sim, então sim. Eu realmente vivo isso, vivo crise durante a minha vida, geri algumas crises e eu quero passar isso um pouco para as pessoas. Você perguntou para mim qual que é o legado que eu quero deixar na minha vida, né? Eu quero ser lembrado como um cara legal, sabe? Alguém fala assim, pô, conhece o Hugo, aquele cara é massa, sabe? Aquele cara legal, aquele cara me ajudou, aquele cara contribuiu com a minha vida. E eu sei também que eu tenho que tomar desafios, porque Deus prepara na minha vida para que eu seja a mudança na vida das pessoas, sabe? Deus age pelas pessoas. Sim. Da mesma forma que Ele age com que pessoas entrem na minha vida e sejam uma mudança na minha vida, eu quero poder ser a mudança na vida das pessoas. Então, quanto mais eu tomo risco, mais eu empreendo, mais eu dou oportunidade para pessoas se desenvolverem, pessoas crescerem, né? Pessoas começarem de baixo, como já começaram na minha empresa, como lavando banheiro, lavando louça, e hoje se tornaram gerentes. Eu dou muita oportunidade de crescimento para as pessoas que estão comigo ali. Eu acredito nas pessoas, às vezes eu prefiro muito mais desenvolver alguém de dentro do que trazer alguém de fora. Então eu quero ser a mudança na vida das pessoas. Então eu quero alcançar mais lugares, eu quero chegar em lugares onde lá naquele lugar eu posso fazer a mudança na vida de alguém. E eu quero ser lembrado como um cara legal, assim, sabe? Acho que não por todos, acho que nem todo mundo agrada todo mundo, né? Sim. Deve ter alguém que não gosta de mim aí. Mas se eu botar isso na balança, eu tenho certeza que as pessoas que me acham um cara bacana são uma grande maioria. Eu quero ser lembrado como um cara legal, um cara que fez a diferença na vida de alguém. E se fosse para deixar uma frase aqui, eu acho que a frase que eu uso muito na minha vida é trabalhe duro, ou sonhe grande e trabalhe duro. Acho que não tem como ser diferente. É uma frase que eu gosto de escrever, assim. Cara, que massa. E, bicho, como é que o pessoal faz para te seguir nas redes sociais? Meu Instagram é Hugo Rig. Eu nem olhei para essa câmera hoje. Eu tava tão concentrado em falar com vocês aqui que eu acabei não olhando para vocês aqui, rapaziada. Então, o meu Instagram é Hugo Rig, HUGORIGUI. Me sigam no Instagram aí, né? Acho que por lá vocês vão acompanhar um pouco do meu trabalho. Um pouco da minha família também ali. Eu mostro um pouco também do meu cotidiano, da minha vida. E nas minhas empresas eu estou crescendo, sou novo, tenho 34 anos, acho que a gente nem falou sobre isso. Você é mais novo que eu. Tem quantos anos? Eu tenho 35.
Nós estamos na mesma geração aqui, anos 90, né? Eu sou de 91, você é de 90? 89. Ah, tá. É porque eu sou de janeiro. Tá de janeiro, né? Sou bem comecinho ali. Mas os meus amigos eram de 89, né? Eu era mais velha. E eu tenho 34 anos, né? Então eu tenho muito desafio pela frente, né? E eu vou continuar crescendo, continuar empreendendo. E agora eu estou numa jornada que é sair da minha zona de conforto. Então domino já o restaurante, domino a alimentação, estou há pouco mais de 10 anos empreendendo na alimentação, né? E agora eu saí e fui para o varejo, né? Então estou mostrando um pouco no meu Instagram desse crescimento, dessa forma, desse novo negócio que eu estou fazendo. E na minha cachola aqui eu estou fazendo esse, mas já estou pensando nos outros que eu vou fazer. Então é bacana ali e eu gosto muito de ajudar as pessoas, de somar na vida das pessoas também. Então sigam lá e vamos entrar para essa base aí de gente aí querendo correr atrás dos nossos objetivos. Quer mudar o país, quer empreender, quer gerar emprego, gerar renda, é fundamental. Cara, meus parabéns. Obrigado. Fiquei muito feliz de estar compartilhando esse momento contigo. Aprendi muita coisa. Eu acho que o podcast vai ter que ser feito de verdade. Aqui teve muita verdade da sua parte, meu irmão. Muito obrigado. Sim, obrigado. Tamo junto. Fechado. Galera, quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a WinPay, quero agradecer a Wiser, a Work, quero agradecer a 2P, a X-Tech. E agradecer especialmente aqui a Hugo pelas várias lições aprendidas, pelo El Chancho e os outros dois negócios. Como é o nome dos outros dois nomes? Crazy Cats. Crazy Cats. E a loja de Havaianas se chama Avalândia. Pô, macho, El Chancho é tão fácil. A gente é bom, né? A gente é bom. Massa, fechado. Hugo, obrigado. Obrigadão, gente. Valeu, tamo junto. Fechado.